Alô, meus amigos, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos. E eu tô de volta aqui para mais um bate-papo com vocês. Espero que cada um dos senhores estejam bem. E vamos lá, né? Pessoal, antes de eu falar a minha pauta aqui, eu queria deixar um aviso aqui. Tem um confrade que me mandou uns e-mails com, acho que é um ou dois relatos, enfim. Mas eu queria avisar você que me mandou o e-mail que eu vou fazer a leitura, tá? Eu já estava querendo fazer hoje, mas acabou que ocorreu uma situação que eu queria muito compartilhar aqui e eu meio que furei a fila, né? Mas imagine que depois dessa gravação aqui, a próxima já vai ser a leitura do seu relato lá, tá bom? Não vai demorar muito não, nesses 2 dias aqui estarei fazendo. Pessoal, eu vim aqui hoje conversar um assunto. Eu tô falando aqui, caçando aqui um negócio, tá? Vocês vão ouvir um barulhinho. Eu já havia muito tempo que eu já estava com isso na minha mente, já tinha até anotado para falar desse assunto. Inclusive, eu até cataloguei alguns vídeos a esse respeito. Eu acho que agora talvez eu até consiga encontrar alguma coisa aqui, porque aquele aparelho que eu falei para vocês que tinha dado problema e tal, eu consegui resgatá-lo, né? Ó, pessoal, para vocês verem como é que são as coisas. Um cidadão aqui me cobrou R$ 800 para trocar uma tela. Disse que era uma tela de primeira, 99% próximo do original. E eu sabe o que eu acho que ele fez? Porque celular, quando a gente... Existe duas formas de se trocar uma tela de telefone. Eu só aprendi agora, recente. Você troca só a tela, ou você troca, é como se fosse tipo trocar a carcaça mesmo, já vem o kit completo da tela, com toda a parte de trás ali, sabe? O que ele colocou pra mim, eu digo que foi só a tela. Ele trocou só a tela, ele não trocou aquela engrenagem, aquela parte. Tem um nome que se chama aquilo ali, mas. Deixa eu bem aqui, eu vou entrar no meu aplicativo aqui do AliExpress. Agora eu dou o nome exato, como que se chama. Vamos ver aqui, eu tô abrindo já. Enfim, eu lembro que eu não conseguia colocar a capa, assim, porque ficava tão apertado, assim, não encaixava bem a capa com exatamente aquela parte de vidro, assim, muito, tipo como se tivesse desproporcional, maior do que, e aí é tão tanto que não funcionava bem. Não funcionava bem. Muitas vezes eu tive que reiniciar. Olha só, eu comprei, inclusive eu tô vendo aqui que até baixaram o preço aqui no AliExpress. Eu tinha comprado por 84 e agora ele tá de 74,99. Baixou R$ 10 aqui. Mais o frete, mas eu sei que somando frete, mais os impostos, tudo eu paguei 120. Ah, tá aqui, ó. É para Samsung A55, display LCD touchscreen, digitador para Samsung. Não, não, não. E tem uns vários modelos aqui. Com moldura, é essa moldura no caso, né? Aí eu comprei desse anunciante aqui porque tinha algumas avaliações, aí as pessoas botaram aqui, o display é muito bom, instalei, está funcionando. Pessoal, essa tela que eu paguei 120, excelente, excelente, muito melhor do que o que o cara me cobrou R$ 800 aqui. O que eu digo assim, foi de uma loja, pessoal, foi de uma loja. Eu lembro que muitos dias atrás eu gravei um conteúdo falando sobre celular, sobre essa parte aí de questões de eletrônico. Eu acho que deve ter um mês, 2 meses, não sei. Não tem muito tempo não que eu gravei. E aí eu lembro que eu falei uma coisa, muitas vezes o que eu gravo aqui eu mesmo escuto, depois eu boto para eu ouvir para me ver se ficou bom. E aí essa coisa de ouvir a mim mesmo, eu percebo às vezes algumas falhas, né? Tipo assim, coisas que eu esqueci de comentar. E no dia que eu ouvi, eu percebi que eu falei uma coisa e não concluí o raciocínio. Foi quando eu citei que essa pessoa que me vendeu. Eita, começou aqui, vocês estão vendo?
Eita, deixa. Só um momento. Eu vou tentar silenciar esse. Olha. Aqui eu tô mexendo, pessoal. Eu tô utilizando aqui o aparelho que eu citei para vocês, que eu não vou conseguir silenciá-lo. Enfim, como eu estava dizendo, essa loja, eu mencionei lá atrás que a loja era top, a loja era bonita, bem, que tinha dois compartimentos, um de revenda de produtos para celulares, o outro de manutenção técnica. E hoje tá lá aparecendo as ruínas, sabe? O forro tá para cair, uma pintura velha, não tem quase nada, só aquelas dois rapazes trabalhando, um que me atendeu e o outro colega dele. O que me faltou ter feito o raciocínio foi de ter pensado assim, por que que uma loja que era top aqui da cidade tá naquele estado? E aí o questionamento que eu fiz, eu acabei eu não respondendo, eu acabo falando de outras coisas, envolvendo outras coisas por meio e esqueço de fechar ali o raciocínio. Acontece, né? Mas o que eu digo é isso, é que eu creio que aquela loja está aos frangalhos, está naquela situação, com certeza por atitudes como a que ele tomou. Meu Deus, eu tenho certeza, sim, que se fosse para cobrar o valor justo, vamos dizer assim, não, ele quer cobrar um valor justo, mas ainda tendo uma boa margem de lucro, R$ 300. Digamos que ele tenha comprado uma tela fuleira, uma tela aí de 80, R$ 100 na internet, e aí, não, eu vou colocar ela para ti aqui, cobrando a minha mão de obra, tirando a minha mão de obra, tirando o produto, tudo, R$ 300. 250 ou R$ 300, ele ainda estaria com uma margem de lucro muito boa. Mas não, cobrou R$ 800. R$ 800. E eu perdi. Aqui foi o dinheiro que eu posso dizer assim que foi perdido, porque foi péssima, péssima a tela que eu comprei na mão dele. Não funcionava direito até que colapsou. Não durou 2 meses. Se durou uns 45 dias foi muito. Colapsou e não prestou mais, né? Pois hoje eu venho dizer para vocês que eu pedi no site do AliExpress, pagando o valor, eu paguei 120 no site e paguei mais R$ 100 para um rapaz aqui. Só que eu não confiei de entregar o aparelho e ir embora, deixando lá para ele fazer. Eu falei, não, eu quero ficar aqui do lado, eu vou sentar do seu lado, eu quero ver você fazer o serviço. Eu quero ver você trocando. Falei, se for possível agora, beleza. Se não, a gente vai combinar um horário para eu retornar aqui. E aí acho que ele não queria deixar de ganhar o dinheiro, né? Ele, não, não pode sentar. Ele disse, eu tô com 3 aparelhos aqui para mexer, mas como você não quer deixar aqui, eu antecipo logo o teu. Não vai demorar muito, não. Foi cerca de 40 minutos, mais ou menos, ele trocou a tela. Só que essa tela que eu comprei, ela veio com a moldura. É a tela de LCD com moldura. E eu vi lá, ele desparafusou tudinho, colocou. Depois ele ainda me deu orientações, né? Eu ainda tive que esperar mais 1 hora aqui em casa, veio todo lacrado nas ligas. Esperar 1 hora. O pessoal tá funcionando muito, muito, muito melhor. Até essa tela que eu comprei no AliExpress, ela é infinitamente melhor do que a que o cara me cobrou R$ 800. E aqui é uma prova, é uma prova de duas coisas, né? Cai por terra, pelo menos para mim, né? Aquele discurso de que o empreendedor é um grande guerreiro aqui no Brasil, né? É idolatrado aí pela militância de direita. O pessoal da direita defende que é o empresariado, o empreendedor, é o cara que carrega o Brasil nas costas. É o cara que produz riqueza. Ele produz a riqueza, ele gera emprego, gera renda. Mas hoje, olha, hoje está complicado, não pode confiar em empresário. Para mim, aquele cidadão lá, ele é empresário, ele é o dono lá da loja de celular dele. Aqui, dois donos de loja de telefone me enrolou. Foi esse, da que me empurrou uma tela no valor de R$ 800, que não valia aquilo tudo. Depois eu comprei uma tela no Mercado Livre, fui em outro, e ele praticamente me roubou. Ele me roubou a tela. É porque eu não quis fazer briga, eu não quis fazer confusão, mas ele me trapaceou na negociação ali e ficou com a tela para ele. Aqui tem supermercado, hoje eu tô assim, quando eu vou em supermercado, tem um supermercado que é o que eu faço a minha compra principal, que eu não me preocupo, porque lá eu já conheço. Eu trabalho muitos anos, eu compro lá, eu sei que os donos de lá eles são honestos.
Eu, eu já fiz isso aqui, de da compra chegar e eu pegar a lista, aquele cupom, né? Aquele papel impresso que o caixa entrega, e eu conferir item por item e bater certinho com o que tá com aquilo que eu, na hora que eu tava fazendo a compra ali, eu fui olhando e não tinha nada errado, né? Mas outros comércios, aqui tem um atacadão, aqui tem um atacadão na minha cidade. Muitas vezes, quando eu compro pequenas, poucos produtos, eu vou para aquele caixa que é até 10 volumes, né? E tô passando ali, na hora que a moça passa ali o produto, o preço que estava lá na prateleira era um. Imagine assim, lá tava R$ 3,99, quando passa no leitor, 7 e tanto, 8 e tanto, o produto, eu digo, epa, não, peraí, eu falei lá na prateleira tá outro preço. Eu lembro que uma vez alguma funcionária do caixa falou assim para eu reclamei de um preço, eu lembro que era o preço do limão, que tipo lá na prateleira tava o valor de R$ 3, tava R$ 3 o quilo do limão. Aí eu botei, né? Quando ela passou, a funcionária pesou lá no caixa, tava como oito e pouco, R$ 8, mais de R$ 8 o quilo. Aí eu falei, não, mas lá na prateleira, lá no aviso lá tava R$ 3. Aí ela chamou alguém e aí falou, né? Olha, porque o cliente aqui falou que não tá, vai lá ver. Aí era até uma mulher, falou, não, o senhor aguarde aqui que eu vou lá olhar. Pessoal, sem exagero nenhum. Isso eu vi na hora. Eu fiquei parado lá no caixa. O que ela fez? Ela foi lá na banca, ela tirou aquela peça que estava escrito, né? O preço lá, arrancou e pegou uma outra tabela, colocou e tirou uma foto com o celular e voltou e disse, não, querido, o preço é isso aqui, ó, R$ 8. Acho que o senhor se confundiu na hora que você estava lá. Aí eu, pra pirraçar com ela, eu falei, não, pois fique com o seu limão. Eu falei, pode tirar, que eu não vou levar, tá? Eu falei, eu não vou levar, não. Eu falei, porque eu tenho certeza do que eu vi ali. Eu não quis, ali, pessoal, infelizmente eu tive uma interrupção. Eu jurava que tinha alguém batendo no meu portão aqui. Eu não sei se vocês perceberam, eu tava até meio gaguejando assim na minha fala, mas não era aqui não. Perdão aí. Continuando. É, eu, eu me recusei a trazer aquele. Eu não quis contender com a funcionária, mas eu vi que ela fez. Aí o que é que eu faço agora? Acontece essa situação ali, eu digo, não, pois vamos junto. Na verdade, eu já tirei a foto. Aliás, não, negócio que a gente não vai saber, né? Não tem como. Não tem como. Quando eu falei que eu tiro a foto é porque já teve alguns tipos. Por exemplo, a ração dos meus gatos, quando eu comprava nesse supermercado, deu muitas vezes. Não foi uma nem duas vezes, não, que o preço não batia, sabe? Aí sempre tinha uma história. E, não, é porque esse preço aqui era o preço de promoção de tal dia, e aí alguém esqueceu de tirar lá da prateleira, não colocou o preço normal. Aí esse produto é que eu bati a foto pra, tipo assim, chegar lá na hora do caixa eu já mostrar, né? Se desse incompatível ali. Mas quando são outras coisas, eu falo, não, eu vou com você. Eu digo, eu quero ir junto com você. Aí a funcionária fica lá esperando e eu vou lá. E quando chega lá, ela não tem como fazer a troca do preço ali para querer dizer que eu que tinha visto errado. Então, aqui eu tô falando de supermercado. Olha, eu já tive uma situação, mais outro caso aqui. Eu me lembro de uma situação numa loja aqui que eu comprei um tênis. Eu comprei um tênis, aí o tênis. quando- Foi um negócio tão estranho assim, porque eu provei esse tênis, experimentei, tava bom. Aí a funcionária disse: agora a gente vai levar ali para embalar, né? Quando eu cheguei aqui na minha casa, esse caso aqui tem muitos anos isso, né? Quando eu cheguei aqui em casa, que eu experimentei de novo, tava muito apertado. Aí eu fui olhar, tava um número pequeno. Por exemplo, eu calço 41, 42. E quando eu olhei no fundo, tava um tênis com o número 40. Aí eu botei na caixa, voltei lá na loja e falei, eu digo, eu acho que vocês se confundiram aí, porque o tênis que me foi entregue foi o tamanho 40. E aí não serviu no meu pé, eu queria fazer a troca. Aí de novo, foi lá, trouxe outros tênis, provei. Só que o que que acontece? Não é aquela coisa, na loja não funciona assim, ó. Eu experimentei aqui, pronto, serviu nos dois pés, tá beleza. Então bota aqui dentro da caixa e eu já vou lá pro caixa pagar. Não. Serviu, aí a funcionária leva para um outro setor, ou sei lá, não, esse aqui era só a amostra, eu vou pegar uma caixa com um tênis novinho, vou embalar. Enquanto você vai fazendo o pagamento lá no caixa, ela me dá lá um papelzinho para que eu faça o pagamento.
eu vou organizar aqui no final que a gente pega a sacola com o tênis, né? Em duas lojas aqui. Hoje é porque eu prefiro comprar na internet, mas quando eu comprava nas lojas, pois eu fui lá, fiz a troca. Eu falei, olha, 40, sei lá, era 42 o tamanho, 42. Esse caso, igual eu falei pra vocês, tem muitos anos. Foi na época que eu viajei pra Holanda. Foi na minha viagem pra Holanda, pessoal. Eu sei que eu acreditei. Foi feito esse trâmite, a moça chega e me entrega uma caixa com tênis dentro da sacola. Ó, tá aqui, já tá trocadinho aqui. E aí eu viajei pra Holanda. Pessoal, eu dentro tanto no ônibus como dentro do avião, quando eu desembarquei lá, um pé meu tava doendo demais, meus amigos. Doendo o dedo. Os dedos assim apertados. Um tênis tava bom, tava folgadinho, o outro doendo demais. Eu fiquei, meu Deus. Aí, eu lembro que na hora que eu cheguei lá no aeroporto, eu falei pra minha irmã, pra minha prima, eu falei, tem alguma coisa de errado nesse sapato aqui, porque um pé tá apertado demais. Quando eu cheguei lá, pessoal, era o mesmo tênis, o mesmo, não tinha diferença. Só que um pé tava 42 e o outro 40. E o outro 40. Aí eu descartei no lixo. No mesmo dia, eu lembro que eu cheguei no horário de lá, era como se fosse 11 e pouco da manhã, eu fiz um lanche e falei pra minha irmã, eu falei, ó, antes de fazer qualquer outra coisa aqui, eu preciso que você me leve numa loja pra me comprar de novo um tênis. Um tênis pra mim, porque era o único tênis que eu tinha levado, era o que tava no meu pé. Eu tinha levado esse tênis e sandálias. Eu falei, esse tênis aqui é o que eu vou usar o tempo todo lá, né? E eu me vi sem calçado, um tênis que foi caro na época, foi quase 200, acho que uns, sei lá, 150, 180 que eu paguei nesse par de tênis e perdi, foi pro lixo. Foi pro lixo. A pessoa que me atendeu lá me sacaneou do início ao fim, sabe? Eu acredito que aquilo ali era alguma ponta de estoque, calçados que tava lá, às vezes tinha um pé de outro lá, e aí vamos empurrar nesse trouxa aqui, ele vai ter que levar. Mesmo eu tendo ido lá, tendo feito a primeira, ela me empurrou dois pés, os dois pés no tamanho 40. Fiz a troca, um 42, o outro 40. É uma coisa assim, eu nunca mais eu comprei depois que fizeram isso comigo. Nunca mais eu voltei lá naquela loja. Aí eu fui numa loja lá de Amsterdã e fiz uma compra. Eu comprei dois pares na ocasião. Eu comprei um sapatênis e um tênis. Normal, ainda durou muito tempo esse tênis. Usei quando eu estava lá. Eu também já contei aqui no meu canal de um aparelho de DVD que me foi vendido na época. Lá em 2006, uma loja me vendeu um aparelho já com defeito. E eu tentei, briguei pela garantia e continuei. Assim, eu acabei ficando. Enrolou, enrolou, enrolou e me devolveram esse aparelho e continuava com defeito. O defeito era na agulha. Você botava um CD de um filme e na hora que rodava ali, nem passava o filme. Quando você tirava o CD da bandeja, estava todo riscado. Aqui eu tô falando, não foi assim, eu usei 1 mês, 2 meses para dar o defeito, não. Foi o primeiro, botou o primeiro CD, já aconteceu isso. Então, assim, me perdoe aí os confrades aí que são direitistas, né, que acreditam nessas teorias, né, de que o empresariado brasileiro é gente boa, né, como regra, que eles são gente boa, eles são honestos, eles fazem até filantropia, né. Pelo menos esse é o discurso. O empresariado, ele é um cara que é filantrópico, porque ele ajuda muito, ele gera riqueza para o país e ele gera muito emprego, ele produz riqueza, ele produz coisas para a sociedade. Vai vendo aí como é que é essa... Não é bem assim não, viu? Não é bem assim. Eu passaria a tarde aqui contando histórias, histórias, histórias de donos de comércio que lesa. E eu sei também que tem um consumidor pilantra, tem um consumidor, comprador golpista, tem. E aí isso tudo se resume no que é a cultura do Brasil. E eu também fiz um vídeo aqui falando que, para mim, mais de 90% da população brasileira não vale nada. Corrupta, é desonesta, é canalha, enfim. É cobra engolindo cobra. É isso que eu quero também dizer, né? Muitas, muitas coisas que se prega aqui nesse país não é verdade. De tudo, de religião, de comércio, de emprego, de política, de relacionamento. A maioria das coisas é falso. Mas ainda tem, pessoal, ainda existe os 10%, né, que eu sempre falo aqui. Eu topei um rapaz que ele faz parte dos 10%. Eu acreditei nisso, né? Eu acreditei porque eu já tinha ido lá com ele me passou um preço justo, né? Me cobrou R$ 100 para fazer a troca. No dia que eu fui, ele, não, é esse preço mesmo.
de R$ 100, fez ele na minha frente, não me orientou e deu tudo certo, né? Se eu tô com o meu aparelho hoje aqui, esse aparelho eu vou deixá-lo como um aparelho reserva. A única coisa que não tem duas coisas nele que não é igual ao original. Ele não funciona a biometria e o colorido da tela não é igual ao original, que é aquela tela de né, OLED, que é muito bonito, assim, o brilho, o colorido, enfim. Ela é uma tela mais acinzentada, assim, o colorido não é tão bonito quanto a tela original. Mas aqui, nossa, se fosse para me usar no dia a dia, tá perfeito, perfeito. Até agora já tenho, deixa eu ver, acho que foi quarta-feira que eu coloquei. De hora em quando eu dou uma mexidinha nele aqui, vou para ir testando, né? E tá funcionando muito bom, muito, muito bom. Inclusive eu tô com ele aqui, pode ser que até que em algum momento eu dou um pause aqui para encontrar dentro dos meus arquivos de vídeo alguma coisa a respeito. Não sei se eu vou encontrar, mas eu vou tentar, né? Enrolados aí mais de 20 minutos, mas acabou que isso aqui é um assunto. Às vezes eu faço conteúdos assim, tá? Que num só vídeo eu trato de 2, 3 assuntos. Enfim. Eu tenho armazenado, eu tinha muita coisa armazenada no WhatsApp desse aparelho, mas como deu problema eu perdi. Eu vou passando, tô passando com a mão aqui para ver se eu encontro de repente esse material que eu preciso. Não sei, eu vou tentar encontrar, mas se eu não encontrar aqui, eu encontro novamente. Eu pesquisando, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Mas olha só, eu tinha um assunto que há meses eu já queria ter gravado sobre esse assunto e vim enrolando e vou colocando outros assuntos na frente e nunca gravei, mas hoje eu vou gravar sobre isso. Que é sobre a alimentação, pessoal. É um drama relacionado à alimentação nossa, seres humanos. Eu já há um bom tempo, eu sou uma pessoa que eu prezo muito por essa parte, assim, em prol de uma saúde melhor, em prol de preservar a minha vida, né? Se eu quiser ter uma vida mais longa, chegar a uma velhice com saúde, então é necessário eu cuidar hoje, né? Eu tenho que plantar na juventude para colher na velhice. E esse é um ponto. Então, são as atividades físicas, a saúde mental, é controlar o estresse e muita alimentação. Tudo isso contribui para uma vida melhor, para uma saúde melhor. Mas, pessoal, existe um drama. Deixa eu ver como é que eu explico aqui. Porque, assim, tem tantas coisas que a gente não sabe, assim, a gente não sabe o que seguir, se aquilo é verdade ou não. Eu vou tentar aqui dar uns exemplos, eu vou falando de cabeça, eu não anotei. Mas, por exemplo, quando eu era criança, na minha infância e adolescência, eu cresci ouvindo, tanto na igreja que eu fazia parte, na Adventista, como na sociedade mesmo, os médicos, as pessoas como falando, olha, não consuma gordura animal. A gordura animal, ela entope as veias do coração. Gordura de porco é um veneno. A gordura de porco é um veneno. Você tem que consumir o óleo de soja. O óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de milho, que é um óleo natural, ele é tirado dos vegetais, é um óleo saudável para a nossa saúde. Então pode consumir e evite. Então eu, há muitos anos, eu não gosto de gordura animal. Se você me chamar para um churrasco, você não vai me ver comendo aquela história de gordura ali da carne. Se eu tiver com talher ali, eu corto tudo aquela gordura que está em volta da carne e como só a carne pura. Aqui se eu for preparar uma carne, minha mãe tem mania, quando ela vai fazer a carne, ela não tira aquelas pedaços de gordura que fica em volta. Eu tiro tudo, eu limpo todinha a carne, eu boto só a carne pura mesmo. Às vezes, quando eu vou no açougue, eu já peço pro rapaz, moço, tire o máximo que puder de gordura dessa carne, né? Se eu for preparar um frango, eu arranco aquelas peles do frango, sabe? Cheia de gordura, porque eu tenho um entendimento que aquela gordura ali, ela é nociva para a saúde. No entanto, já de uns anos para cá, eu já escutei o contrário, que não, esse óleo de soja é um veneno. Esse óleo de soja é um veneno, isso aí quando tu põe no fogo vira gordura, né? Gordura saturada, a gordura boa, saudável pro teu corpo, é a gordura de porco. Pode ver que esse pessoal mais idoso, que morava nos interiores, na zona rural, enchia as latas, né, de banho de porco e só cozinhava com aquilo e vive aí 80, 90 anos, porque aquilo ali que é uma gordura saudável.
Meu Deus, aí eu fico assim, então o que que é verdade? Qual é a gordura que é boa? Não, eu atualmente, se você me perguntar qual é a gordura que eu estou consumindo aqui em casa, na salada eu tô consumindo, eu boto óleo de oliva, azeite de oliva, do puro mesmo, eu pago mais caro no recipiente para pegá-lo, puro, porque esses óleos de supermercado, tudo é de soja. Você compra aquele óleo de milho, acho que é 85% é soja e 15% é de milho. O girassol do mesmo jeito, é uns 10 a 15% de óleo de girassol, o resto é óleo de soja misturado. Então, para mim, se constitui tudo óleo de soja, alguns só com tipo um sabor, um gostinho talvez diferente, né? É, outra coisa que eu já vi em vídeos aqui, um exemplo, a aveia. Há muitos anos eu sou um consumista da aveia, que diz que é um alimento muito, muito nutritivo, rico em fibras, né? Diz que evita um monte de doença no corpo da gente, doenças cardíacas, diabetes, funciona bem o intestino. Então, eu faço sucos batido com açaí, é mingau de açaí, vitamina. Tipo, eu vou bater aqui um cupuaçu, vou bater uma banana com mamão, aí boto ali 2, 3 colheres de aveia. Pois eu já vi vídeos falando que não, que a aveia é transgênico, que a aveia ela é igual a arroz, né? Ela é um carboidrato que engorda, que aumenta a glicose. Você está consumindo um veneno. Deixa eu tentar lembrar mais aqui. Não, eu vou tentar. Eu estava passando aqui com o dedo, mas eu não estou conseguindo encontrar. Eu queria achar. Eu lembro de ter baixado e salvado esse vídeo em que a pessoa fez um catálogo de vários vídeos de médicos, nutricionistas, falando de tanta coisa, falando que a maçã, que você não deve comer maçã, não deve. Ah, você gosta de comer isso assim, assim. Não, isso aqui é um veneno. Então, assim, se a gente. O que eu quero dizer é que se eu for me guiar por isso aí, você não come nada. A gente não come nada, porque tudo se diz. Ao mesmo tempo que diz que é bom, é ruim. Uns diz que é bom, que é nutritivo, que faz bem para a saúde, outros não, já não. Isso aí é um veneno, vai te matar. Caramba! Eu vou pausar aqui, pessoal, e vou localizar esse vídeo aqui. Pera aí. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a rodar aqui alguns. São pequenos vídeos aqui do TikTok, talvez do Instagram. Depois que eu passar todos, aí eu vou comentar, tá bom? Mas vamos ouvir aqui algumas falas que eu encontrei interessantes aqui na internet. Mal não pode comer mais nada. Esses doutores fazem terrorismo medicinal, terrorismo nutricional. Se você diz isso, você está caindo na famosa falácia da generalização. Não é que tudo faz mal, entenda. É que hoje quase tudo foi adulterado. Eu sei que é difícil aceitar, mas a verdade é a verdade. Em quase tudo que você consome hoje tem um tóxico escondido. Não é paranoia, é um dado da realidade. Isso não significa que você precisa enlouquecer para tirar os tóxicos da sua vida. O que você precisa é de um caminho claro do que tirar primeiro e do que tirar por último. Um caminho que seja lógico. O primeiro lugar para tirar os tóxicos é a alimentação. Parar de comer o que te envenena. A alimentação é o primeiro pilar de uma vida sustentável. Sem consertar isso, não adianta mexer no resto. Depois, sim, você começa a mexer nos utensílios, cosméticos, vestimentas e por aí vai. São importantes, mas dão mais trabalho e vem depois. Por fim, você mexe na estrutura. Água da casa, produtos de higiene, interferências de campos magnéticos, metais pesados. É um caminho, não uma maratona. Você fica apavorado não porque profissionais sérios querem te assustar, mas porque ninguém nunca te mostrou um caminho simples. Eu entendo. Com o guia certo, isso deixa de ser confusão e vira clareza. Esse café não é legal? Não, café é acidificante do sangue, é vasoconstrictor. Ovo é um dos alimentos mais alérgenos do mundo. A maioria tem glúten, que é uma proteína inflamatória para o intestino. Você vai virar diabético comendo isso todo dia aqui. Comer uma fruta à tarde não serve para nada mais do que abrir seu apetite para o jantar. Ele vai te deixar acima do peso e inflamar todo o seu corpo. Leite não faz mal, da sua mãe, da vaca faz mal. Suco é um veneno, cara. É um veneno. Essa porcaria aqui não entra mais na minha casa, não entra mais no corpo da minha família. Acidificante do sangue. Leite para mim é um dos piores alimentos, cara, para o ser humano. O leite de vaca. Suco de uva integral, pode. Ah, caramba, eu achei esse vídeo aqui, só que tem fundo musical.
Eu ia soltar isso aqui, era o que eu mais queria, mas tem fundo musical, não dá. Deixa eu pausar aqui de novo. Pessoal, eu, eu reavaliei aqui, eu acho que esse aqui é o único vídeo que eu ainda vou passar pra vocês. Ele vai ter um fundo musical, mas eu acredito que não vai. É possível que isso aqui, me parece que é tipo aqueles fundo instrumental assim que muita gente usa pra vídeos, né? Não sei se tem direitos autorais, espero que não. Mas eu vou colocar aqui, porque o que importa pra mim são as falas, né, de alguns profissionais. Eu acho que esse aqui foi o vídeo que eu tava realmente querendo encontrar. Não achei no celular, mas eu achei aqui no Instagram. Então vamos lá, eu vou aumentar aqui o som um pouquinho. Você vai ouvir aqui algumas falas. Vamos lá. Esse café não é legal? Não, café é acidificante do sangue. Leite pra mim é um dos piores alimentos, cara, pro ser humano. O leite de vaca. Suco de uva integral. Pode. Esse pode, né, doutor? Não. Você consome maçã e você sabia que ela pode ser venenosa para você e para as crianças da sua casa? O frango, por exemplo, de hoje é um frango drogado. O pão, hoje, é o inimigo. Ovo é um dos alimentos mais alérgenos do mundo. Entre escolher um refrigerante e escolher um queijo, ainda fica com menos ruim, que é um refrigerante. 2 e pouco por cento de água doce, infelizmente, a maioria está contaminada. Então aqui resumiu bem, né? Caramba, eu já vi muitas coisas, pessoal, muitas coisas que diz que é saudável. Uma hora diz que é saudável, outra hora não diz que não é saudável. Aí a gente fica assim, e aí se não comer nada, morre também, né? Então não tem como. Tem que, de alguma maneira a gente vai ter que escolher. Eu fico o tempo todo fazendo esse filtro. Daquilo que eu como, do que eu bebo. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu sou muito cuidadoso aqui. Somos, né? Eu e a minha mãe aqui com a questão de saladas. Então as saladas, e olha que eu compro muita hortaliça vindo dos produtores locais aqui. Couve, alface e outros mais, né? Tomate, pepino. Eu boto de molho. Eu lavo em água corrente. Eu comprei um filtro para uma torneira aqui para que a água saia limpa. Já saia filtrada, já para esse processo de lavar. E depois eu boto dentro de uma bacia de plástico, alumínio. E ali eu espremo um limão. Eu coloco, sei lá, 2 colheres de vinagre. E tem época que eu compro até o bicarbonato de sódio. E ali eu deixo ali, boto ali as folhas com tomate, com pepino, tudo dentro ali de molho daquela bacia. Isso todo dia fazemos aqui em casa. Deixa ali 15, 20 minutos de molho. Aí depois escorre aquela água. E aí que vamos cortar, né? Picar o tomate, o pepino, o alface e os demais itens para essa salada. Tudo a fim de evitar a contaminação. Pegar um H. pylori, pegar esses micro-organismos que causa vermes, né? Dentro do intestino. E fazendo assim ainda pega, né? Ainda pega. De 6 em 6 meses tem que fazer a descontaminação com remédio de verme. Que mais? Como eu falei, eu acabei não citando qual é o óleo que eu uso, né? Eu tenho utilizado. Primeiro eu falei do óleo de oliva nas saladas e o outro é o azeite de coco babaçu. Todo ano eu dou um jeito de viajar até. Esse ano agora eu tive sorte que veio uns parentes meus lá do Maranhão, uns primos meus da parte de meu pai. E aí eles trabalham com isso. Eles vendem azeite lá. E eu pedi. Deixa eu ver. Eu pedi para eles trazerem 10 litros. Dá 5 garrafas PET. Como eu ainda tinha uns litros aqui, né? Guardado. Falei, com mais esses 5 dá para passar o ano. Aí é o que a gente cozinha aqui. Faz tudo. Frita ovo eu coloco na tapioca. Eu faço farofa de ovo. O azeite, o arroz, o bife passado. Tudo no azeite de coco. O óleo de soja,
A gente traz óleo, eu trago às vezes um litro, 2 litros de óleo de soja, quando é para fazer alguma coisa assim que vai precisar de muito óleo. Sei lá, fritar um peixe, por exemplo. Para fritar um peixe, hoje eu quero comer uma batata frita. Aqui eu tô falando assim de vez em quando, lá uma vez, né? Aí a gente usa aquele óleo de soja para alguma receita exclusiva, mas aquele consumo diário, em pequenas quantidades, eu faço do óleo do coco babaçu. E mesmo assim, pessoal, ano passado, agora eu vou tentar essa semana que vem, semana que vem ou nos próximos dias, enfim, pedir uma nova bateria de exames, que eu quero ver como é que tá o meu colesterol. Como que tá meu colesterol, porque ano passado deu alto. Eu tive 2 alterações no colesterol ruim, tava muito elevado. Mas eu já acho que o meu colesterol tava alto, era por conta eu tava com sobrepeso, né? Eu acabei engordando, mas eu já dei uma emagrecida boa. Pessoal, eu tenho umas calças. Eu tenho umas calças aqui que há um ano atrás não abotoava mais, estava guardada aqui. Eu lembro de umas calças que eu trouxe da minha viagem, eu trouxe lá de Boston, quando eu viajei para Boston, eu comprei umas roupas para mim nos outlet. Eu lembro que eu trouxe 2 calças, que aqui a gente chama de calça esporte fino. Ela parece um jeans, mas não é jeans, assim, é um tecido grosso, mas bem macio. E eu lembro que naquela época que eu tava pra lá, eu abotoava, ainda ficava folgadinho na minha cintura. E eu engordei tanto que não abotoava mais o botão. A partezinha de encaixar o botão não ficava longe um do outro. Se eu lhes contar que eu tô usando de novo essas calças, eu pude voltar a usar essas calças que eu comprei porque eu emagreci. Eu emagreci bastante. Calças jeans, calça social que eu tinha aqui, já várias, que não abotoava, eu tô podendo usá-las novamente. Foi umas roupas que eu não quis passar pra frente, eu não doei, que era roupa boa. E eu pensei assim, eu vou conseguir voltar ao que era antes, né? Eu vou me cuidar, vou fazer os regimes. Claro que a minha dieta aqui tem colaborado, mas o que fez eu perder muito peso, foi a minha peregrinação lá em Miami. Porque eu andei muito, eu bati muita perna ali, andava e o meu gasto calórico ali foi muito maior do que o que eu ingeria. E olha que os dias que eu tive lá, todos os dias eu comia massa. Eu comia pão, eu comia fruta, iogurte, que mais? Aqueles lanches bem, tipo pão com muito... A mulher botava muita maionese, várias coisas ali dentro que eu sei que aquilo ali estava hipercalórico, mas incrivelmente eu emagreci, quer ver, eu perdi uns 6 quilos em 10 dias que eu tava lá. Eu acho que o motivo maior porque eu andava muito, assim, caminhadas, né, longas caminhadas, aquela coisa, tá num lugar, tem que caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros para pegar o ônibus, aí desce, às vezes tem que caminhar mais 800 metros, mais 1 quilômetro para pegar o outro ônibus e vai para um lugar, isso fora os lugares mesmo que era andar, né? Eu tô conhecendo esse lugar, tem que andar, andar, andar. Então, aquela coisa de andar muito foi que fez eu perder quilos ali. E eu achei muito bom, muito, muito bom. E eu tô tentando, esses dias eu me pesei, eu lembro que eu saí daqui pra lá, eu tava com 85, quase 86. E eu voltei com 79 e esses dias eu me pesei, eu tô com 77. O limite, eu só ainda quero perder mais 2 quilos no máximo. Ficar com 75, acho que de 75 para baixo aí já fica ruim pra mim, já vou ficar muito aquele magro do rosto encovado, né? 75 é o meu limite. Aí é caçar meios de só drenar essa gordura corporal e ganhar músculo. É o que eu entendo. Se bem que eu já estou numa idade que não me favorece mais. Dos 40 anos em diante é uma luta contra, né? Eu falo que de quando a gente nasce até 40, você tá subindo a ladeira, né? Você tá só crescendo. Dos 40 já é descendo, né? Aí já é ladeira abaixo. Então, assim, dos 40 em diante tem que cuidar muito, muito, porque já naturalmente os hormônios declinam, já ocorre perda de massa muscular, e aí, mas eu não desisto, não. Eu suplemento, eu vou pra academia, eu cuido. Eu ainda acho que pra minha idade eu tô
O pessoal tem um nome agora. Minha skin tá boa. A minha skin tá boa, enfim. Tento, como eu lhes disse, né? Eu tento ter uma alimentação. Pessoal, em vista de antigamente, eu mudei muito, muito, muito. E aí tem algumas coisas aí que não é que eu deixei de consumir totalmente. Por exemplo, eu não deixei de tomar um refrigerante. Nossa, eu não tomo de jeito nenhum. Eu tomo um refrigerante lá um dia. Por exemplo, no dia do Natal, eu fiz minha ceia. A ceia de Natal, eu comprei um Sprite. Comprei um frango assado ali, eu preparei uma maionese, eu comi as coisas que eu gosto, eu sei que não é muito saudável, mas poxa, uma vez no ano, né? Então tomei ali um copão de refrigerante, comi a carne assada com arroz, com uma maionese, uma salada. Eu sempre ouvi dos nutricionistas, dos médicos, eles dizerem assim, você tem coisas que você não vai deixar para sempre de comer, você pode comer, mas lá um dia. Então eu tenho algumas coisas que eu gosto, pessoal. Vou dar exemplo aqui. Eu gosto de um Sprite. Refrigerante, eu só gosto do Sprite. Ah, mas não tem Sprite. Quero tomar? Vai um Guaraná. Tem uma marca de Guaraná que eu gosto muito aqui. Se eu for comprar Guaraná, eu só compro dessa marca. É o Tuxaua. Eu gosto do Tuxaua porque ele é... A gente sente o azedinho do Guaraná e ele não é muito doce. Ele é um doce dentro de um padrão bom. Meu Deus, aquele Guaraná Antártica e outras marcas aí de Guaraná é muito, muito, muito doce. Eu não consigo tomar. Eu não gosto de Coca-Cola porque é muito doce. E aí, por exemplo, eu abandonei o consumo do açúcar branco. Eu falo aquela coisa, adoçar sucos, fazer variados tipos de receita que pegue açúcar branco. Então eu acho que esse ato de eu ter abandonado o açúcar branco faz com que eu não consiga comer essas coisas. Se eu comprar uma torta, eu me lembro que ano passado eu estava em São Luís, eu comprei um pedaço de uma torta. Ah, não, isso aqui é ninho com chocolate, uma coisa assim. Foi pro lixo, eu não dei conta porque estava muito doce. Aquelas tortas ali eu só consigo comer assim se a pessoa que fez, ela não exagerou muito no açúcar. Aí sim eu consigo, do contrário, vai pro lixo. Então assim, eu me desaviciei do açúcar. Mas igual eu lhe disse, um Sprite de vez em quando, num churrasco, um bolo. Eu gosto de um bolo de chocolate, se não estiver muito doce. Aqui eu tô falando assim, comer uma porçãozinha de bolo uma vez a cada 3 meses, só para degustar mesmo. Deixa eu tentar lembrar aqui. Arroz, por exemplo. O arroz, eu era um grande consumista de arroz. Hoje eu consumo, arroz eu ainda consumo. No almoço, não é todo dia. Eu tenho revezado aqui no almoço, eu consumo, seguindo os conselhos do meu amigo Beta Simon aqui do canal. Ó, Beta, eu tenho comprado aquilo que você me aconselhou, a macaxeira, né? A mandioca. Direto eu compro, eu vou na feira, já tem até uma senhora lá que revende, eu trago lá umas 2 raízes. A mandioca, eu não compro muito, porque não pode demorar muito para consumi-la, né? Se deixar muito tempo na geladeira, ela estraga. Aí cozinha ela, mas é uma delícia, né? De vez em quando eu almoço aqui. Passo o bife, faz aquele bife, por exemplo, bota no prato e bota ali 2 pedaços de mandioca cozida. Ali já substituiu o arroz. Mas no dia que não tem a mandioca, no dia que não tem outro alimento mais saudável, eu vou no arroz mesmo. Só que o arroz, pessoal, eu vou dizer para vocês a quantidade de arroz que eu como no almoço. Seria o correspondente a 3 colheres de chá. Não, 3 colheres normal de comer, né? Aí eu boto um pouquinho de feijão, então eu como aqueles caroços de arroz ali misturado com a carne, com a verdura cozida. Eu como muita verdura cozida no vapor. Beterraba, chuchu, cenoura. Corto os pedaços ali e eu boto na cuscuzeira aqui. Um tempão onde ela cozinha fica molinho e gostoso. Mas é bem pouco. Eu aprendi que o carboidrato a gente come não é para saciar o desejo, é o necessário que o corpo precisa. E assim, é incrível como o nosso corpo se adapta, que hoje eu não consigo comer muito arroz. Eu não gosto de comprar marmitex.
Às vezes eu compro assim na situação que eu não tenho saída, quando precisa, né? Mas eu não gosto porque vai comida pro lixo. Às vezes eu jogo o restante, porque mais da metade do marmitex, é o que em outros lugares se chama de quentinha, né? Mais da metade da quentinha é de arroz. Eles botam 2/3 ali de arroz branco, aí por cima eles cobrem ali um pouco de arroz, um pouquinho de salada, uma carne, alguma outra coisa, uma banana frita. Pra mim eu não acho interessante, né? Eu acho que a marmita boa é aquela que a gente mesmo faz. Tem lugares que cobra mais caro, mas permite. Então, portanto, você pode fazer a sua marmita. Se eu fosse preparar a minha marmita, eu não colocaria um tanto de arroz daquele. E se eu estiver numa casa que só tiver muito arroz ali sendo servido, não tiver outras variedades de comida, eu não consigo comer muito, eu vou comer bem pouco. É uma questão assim que o estômago não aceita mais. Eu não consigo, não consigo. Ali ultrapassou aquelas 3 colheres assim, eu começo a sentir meio que como fosse um enjoo, um abuso assim, e aí não desce. Eu deixei essa comilança de arroz e aí à noite eu não como. Eu não como arroz à noite. À noite é só salada, é um ovo cozido, ovo frito no azeite, coisinha leve, né? Uma carne, mas arroz não. Arroz e nem macarrão eu não como à noite. O dia que eu tô com vontade de comer o macarrão, aí eu não boto arroz, eu boto só. Oh, caramba, mas que lástima aqui, ó. Eu tô gravando, tem uma pessoa com som ligado ali. Eu vou fazer assim, eu vou fechar minha janela. O problema desse som é porque, infelizmente, o celular capta. Eu vou fechar aqui, que eu acho que consegue ofuscar um pouco. Só que aí, se eu fechando aqui, a ventilação... Eu vou ver aqui, se começar a esquentar muito aqui meu quarto. Melhorou. É o medo, pessoal, de repente dar problema nos direitos autorais. Tomara que não dê problema naquele outro som que eu botei aqui. Então, assim, eu já modifiquei muitas coisas, mas mesmo modificando, ainda tem coisas que eu como. Por exemplo, a aveia eu não deixei de comer. Eu não deixei de comer a aveia, mesmo já tendo ouvido falar mal, né? Que a aveia é igualzinho ao arroz. É igual ao arroz. Eu ainda acredito que a aveia, ela regula o intestino. Antigamente, eu comia o pão integral. Eu sempre comprava pão integral. E eu deixei de comer o pão integral. Foi o meu confrade aqui, o Beta Simon, que me alertou. Ele falou que o pão integral também tem trigo, tem glúten. Eu já vi vídeos também na internet falando, né, que... olha que eu sempre... você quer comer um pão? Como um pão integral. O pão integral, ele é nutritivo, ele tem fibras, ele é baixo índice glicêmico, então vai só te fazer bem. Depois eu ouvi falar que não. Que tem glúten, que inflama o intestino, que na verdade ele, assim como outros pães também, ele dá picos de glicose no organismo. Então abandonei o pão integral, né? Mas a aveia não, a aveia eu ainda consumo. Eu acredito que a aveia ela tem sim grandes benefícios para o corpo. Consumo, eu faço o consumo da carne vermelha, mas não todo dia. Eu faço um rodízio. Se hoje eu comi carne vermelha, pois amanhã será um frango. Talvez depois de amanhã é frango de novo, aí depois um peixe, aí depois eu volto para carne vermelha. Por que que eu não... se contar assim pela semana, talvez eu consuma carne vermelha 2 vezes por semana. Porque eu já ouvi falar do ácido úrico, né? Diz que consumir muita carne vermelha nos faz desenvolver o ácido úrico no sangue, que é um problema. Um dia desse veio um conhecido meu aqui em casa me falar que disse que resolveu fazer uma dieta para emagrecer, a dieta só da carne vermelha. Não sei quem ensinou essa dieta para ele. Olha, tu não vai comer mais nada, corta tudo. Tudo. Você vai comer só a carne assada. Carne de gado assada. Aí ele disse que fazia isso. Na hora do almoço, assa lá, bota a churrasqueira lá, ou então fazia grelhado também. E aí comia ali 2 bifes grandes ali com gordura. E aí pronto, aquilo ali foi o almoço. De noite, na janta, do mesmo jeito. E aí não tomava café e não comia. Aí ele disse que não aguentou. Com 3 dias ele começou a se sentir muito mal.
Falei, você vai adoecer se você se continuasse com essa dieta, porque eu falei, e as vitaminas e as fibras, os carboidratos que o corpo precisa para ter energia para você fazer suas atividades diárias. Eu falei, eu acredito no poder de uma dieta, mas essa daí é loucura, né? Eu falei, sem contar que você comer só carne vermelha, tu vai... Fora a falta dos outros nutrientes, pode ter problema de ácido úrico, né? Então, minhas dietas, eu tento regular a dieta, assim, comendo coisas que não engordam muito, diminuindo os açúcares, diminuindo as gorduras saturadas, mas tem que comer. Tem que comer uma porção de carboidrato, tem que comer salada, muita salada, tem que ter a proteína. Eu acredito que isso aí é o que gera, que vai me propiciar uma saúde melhor, né? Pessoal, mas aqui, vamos lá. Eu tenho um depoimento a relatar para vocês, e aí desse depoimento, que foi o que aconteceu agora de sexta-feira para cá. Eu falei para vocês aqui que eu tenho uma dinâmica em que eu não deixo de comer o que eu gosto. Então, tem alguns alimentos que eu gosto, embora eu sei que não é saudável, mas eu penso assim, poxa, comer lá um dia, né? Uma vez no ano. Tem coisa que, o bolo. O bolo eu como uma vez a cada 3 meses. O refrigerante eu tomo... Tem vezes que eu compro aquele refrigerantezinho de 600 ml, de 1 litro. E aí, dividindo com a minha mãe, dá um copão cheio para cada um e acabou, né? Eu gosto muito de bolo. Se me perguntar o que é alimentos que eu gosto de comer com refrigerante, se eu for comer uma comida com churrasco, eu gosto. Eu gosto até de comer bebendo ali com Sprite. E o bolo. Comer um bolo de chocolate eu gosto com refrigerante também. Mas como eu lhes disse, é uma vez a cada 3 meses ali que eu como uma porção daquilo ali só para degustar, sentir aquele prazer. Comer é um prazer, né? É um dos prazeres da vida. Tem alimentos que é uma vez no ano. Por exemplo, um champanhe eu tomo uma vez no ano. E aqui eu vou falar de um alimento que tinha anos, meus amigos. Anos. Eu não lembro, eu não consigo lembrar que ano foi que eu comi esse alimento. E dias atrás eu resolvi comê-lo. E é um alimento que a mídia, as redes sociais sempre falam que é muito venenoso esse alimento. Só que no passado, quando eu comia, eu achava uma delícia. Eu deixava uma delícia. Pessoal, eu preciso buscar uma água ali. Vocês perceberam que até agora... É porque quando eu comecei a gravar aqui, praticamente eu tinha acabado de almoçar. Então já tá completando a minha hora aqui, eu tenho que começar a beber líquidos. Eu vou beber água e já eu volto aqui, vou fazer um break, para eu lhes contar que alimento foi esse que eu comi e eu passei muito mal. Pessoal, retornei aqui. Eu queria contar para vocês aqui uma situação que eu vivenciei dias atrás. E aí eu tenho algumas hipóteses que eu analisei que pode ter ocorrido isso comigo, mas os comentários de vocês, as opiniões de vocês irão me ajudar muito. E pode ser até que outras pessoas que seguem aqui o canal já tenham passado por isso e tenham essa dúvida e vai ajudar outras pessoas também, né? Não é só para mim. Mas olha só, há muito tempo eu descobri que a salsicha é um alimento que é muito venenoso, né? Faz muito mal para a saúde. Cara, mas... Ô, meu amigo, aquilo ali, você, por exemplo, um hot dog, né? Um cachorro quente ali, aquela salsicha no meio ali com aquele molho, uma batata palha. Meu amigo, que coisa gostosa. Que trem... Eu não lembro quando foi. Geralmente, festa junina, o pessoal vende cachorro quente. Nessas capitais por aí tem aqueles ambulantes, né, também que vende. Mas eu, naquela pegada de saúde, de não comer coisas que fazem mal, eu não consigo lembrar que ano foi que eu consumi salsicha. Aqui em casa, a minha mãe compra de vez em quando. A salsicha pra ela já é aquela coisa assim, uma vez a cada 6 meses ela compra. Eu nem trago na compra. Ela sai de fininha aqui, vai num comércio e traz um pouquinho, às vezes 5 unidades, 6 unidades de salsicha, compra ali a granel. E aí, ela é o mesmo caso que eu tô falando. Eu acho um alimento muito saboroso. Você pegar uma salsicha fresquinha ali, ela crua, você morder ela e mastigá-la,
Ela tem um sabor muito bom. Só que é um negócio que eu deixei de lado, como eu disse a vocês, por conta de saber que ela não é saudável, né? Então tem muito tempo. Eu já estive em lugares. Eu vou dizer pra vocês, na verdade, eu acabei de me lembrar. Eu me vi numa situação que eu fui obrigado a comer um cachorro quente, porque no local que eu estava com fome, não tinha outra coisa pra vender ali. Foi num dos dias que eu estava em Miami. Eu acho que foi no dia que eu fui comprar. Eu saí pra ir comprar umas lembranças. Chaveirinho, coisinha de botar na geladeira, tudo. Primeiro eu saí de manhã. Eu fui num lugar que se chama, numa loja chamada Dollar Tree, que é tudo a $3. E aí, na internet eu tinha visto que lá vendia, mas nessa que eu fui, era um meio de semana, sei lá, uma quarta-feira, não encontrei. Aí de lá eu peguei um outro ônibus e segui rumo Bayside, acho que é Bayside, é um ponto turístico lá de Miami que parece um grande shopping, enorme, as galerias. E aí tem muitas lojinhas que vendem, só que o problema é que lá é mais caro. É bem mais caro comprar essas coisas lá, mas eu pensei, eu não tinha muito tempo ali pra procurar, eu queria fazer outras coisas, eu digo, vai ter que ser lá mesmo, eu vou garimpar muito. E aí quando eu desci do ônibus, igual eu falei pra vocês, por exemplo, eu peguei um ônibus que não descia de frente o local lá. Eu ia ter que caminhar mais de 1 quilômetro pra poder chegar. E aí quando eu desci daquele ônibus, aí eu entrava num restaurante, tava muito cara a comida. $20, $30. Que ali já é uma região bem badalada, né? Bem turística, tudo é caro ali. Ia num lugar muito caro, ia no outro muito caro. Aí eis que eu encontro um supermercado médio. Quando eu entrei lá dentro, tinha uma parte que parecia assim, como, tipo uma padaria, uma pequena padaria ali dentro, vendendo pães dos mais variados tipos, e tinha um hot dog. Um hot dog que o próprio cliente monta ele. Aí tá lá a tabela, você seguia o preço pelo tamanho do pão. Eu peguei um pão médio, sabe? E aí tava lá tudo, o pão já cortado no meio, bota lá dentro a moça ela botava dentro do papelzinho lá pra proteger, e aí eu podia ir lá e ia botando, botava salsicha, botava os molhos, batata palha, o que tivesse ali que eu quisesse, ervilha, muito parecido com o que é vendido, com o pessoal faz aqui no Brasil. E eu fiz só um, depois eu me arrependi de não ter feito outro, né? E eu saí pra fora ali do supermercado e consumi. Eu comprei uma garrafinha de suco e esse hot dog comi. Naquela ocasião eu não me senti mal. Eu não senti mal. Acho que ali foi um milagre, comparando com o que aconteceu agora. Mas olha, como eu disse a vocês, tinha muito tempo. Muito, muito tempo que eu não, eu não tenho muitos relatos para comentar aqui para vocês. Eu já trabalhei em colégios que a merenda escolar era feita com salsicha. É o macarrão com salsicha. Faz aquele macarrão ao molho, né? Molho de tomate e bota, em vez de botar carne, bota a salsicha cortada em rodelas. Eu não como. Muitas vezes já vi isso ser servido como merenda escolar. E porque tinha salsicha, eu não comia. E reitero, o caso lá de Miami, eu comi, porque eu já tinha rodado em outros lugares. Eu digo, como é que eu vou ficar com fome aqui? Eu digo, eu vou ter que consumir isso aqui. E eu paguei baratinho, sabe quanto? $2. Eu paguei $2 naquele. Acho que paguei um pouco mais por causa da garrafa de suco, né? Que eu comprei. Mas foi um lanche muito barato ali. Mas veja vocês o que aconteceu dias atrás. Imagine, eu tô falando hoje aqui no sábado. Acho que foi aí há 12 dias atrás, mais ou menos. 12 dias atrás, eu fui no supermercado fazer uma compra aqui para casa. E na parte de frios estava um tabuleiro. Toda semana que eu vou neste supermercado fazer compra, sempre tem algum produto industrializado de promoção. Tem dia que eu vou lá é o peito de frango, tem dia que é o presunto, tem dia que é linguiça, aquela linguiça fininha, defumada. E aqui eu tô falando de barato mesmo, tipo assim, R$2, R$3. Eu acho que é aquelas sobras que já tá perto da data de vencimento e o supermercado bota para vender logo, né? Hoje eu precisei comprar um barbeador. Na minha compra eu esqueci. Eu entrei, tava um estoque de panetone a R$4. Panetone que tava 25, 30 antes do Natal. Hoje estavam vendendo a R$4. Eu falo assim que tava lá, promoção, R$3,99. Ali é para vender rápido, né?
o que sobrou. E nesse dia, como eu disse, há 12 dias atrás, eu cheguei lá, tava uns pacotes com 8, um pacote lacrado com 8 salsichas a R$ 3. Ou eu peguei assim, fiquei olhando, eu digo, leva ou não leva, leva ou não leva. Aí na minha cabeça eu fiquei assim, poxa, é gostoso isso aqui, é muito gostoso. Eu falei, eu vou levar pra mim comer uma vez. Tipo assim, eu como e o que sobrar eu jogo fora. Já que eu tô pagando baratinho, né? Digo, eu vou comprar, eu vou fazer ele de molho. De molho, de repente eu como com no almoço, ou então com cuscuz. Posso fazer um cuscuz e comer. Ou então frita, né? Eu digo, eu posso fritar a salsicha. Eu já vi pessoas que vendem, só que não é aquela salsicha pequena de supermercado, é um salsichão mesmo, né? Grande. Frita ali no óleo quente e bota dentro do pão. Aí bota um molho, alguma coisa. Nesses países por aí afora, se você pesquisar aí nas redes sociais, você vai ver vídeos desse lanche. Um pão grande com uma salsicha no meio. Uma salsicha frita no meio. E é gostoso, aquilo ali é praticamente um almoço, né? Dá pra pessoa encher a barriga. É saudável? Não é. Mas é gostoso e mata a fome. Pensei, vou comer, isso aqui vai servir para me fazer um lanche, assim como eu como bolo, assim como eu como um refrigerante lá um dia, eu vou comer essa salsicha aqui lá um dia. Pessoal, do dia que eu trouxe essa salsicha, eu acho que demorou talvez 2 dias. Num determinado dia, ali por volta das 17 horas, eu estava calçando meu tênis, me arrumando para ir para academia fazer musculação. E pensei, eu tenho que comer alguma coisa antes de ir para academia. Não posso ir de estômago vazio, né? E aí eu fui pra cozinha, olha o que eu inventei. Eu peguei 2 ovos e fritei aquele ovo no azeite de coco. Eu gosto dele molinho, não é cru, né? Assim, a gema crua. Eu quebro ali a gema, viro, mas eu gosto dele molinho, um pouco mole. A minha mãe aqui, quando ela vai fritar, eu não peço pra ela fritar ovo pra mim, porque quando ela vai fritar, ela frita que esturrica, assim, chega, fica duro, duro, carasquento. Eu até falo, parece aqueles bolo orelha de macaco, né? Que frita, que quando você mastiga, chega fere o céu da boca. É... Pensei, eu vou fritar 2 ovos aqui. E aí, nesse ato de eu pegar os ovos na geladeira, eu vi o pacotinho lá guardado na gaveta, abaixo do congelador, da salsicha. E eu peguei. Não, que abaixo, tava era dentro do congelador mesmo. Agora eu lembrei que tava, porque tava dura de gelo. Tava dura de gelo. Aí o que eu fiz? Abri, fui lá pra torneira, lá, deixei molhar pra amolecer um pouco, né? Que tava dura de gelo. E aí peguei uma faca bem amolada ali, tchuf, tchuf. O mesmo azeite que eu tinha fritado o ovo, os ovos. Eu acendi de novo o fogo, deixei ali, botei até mais um pouquinho de azeite e joguei uma salsicha, meus amigos, uma salsicha. E eu botei ali, a salsicha quando você corta ela em rodelas e ela começa a fritar ali no óleo quente, ela incha, ela fica bem inchadinha, né? Fritei, pá. Não, eu não frito muito, né? Assim como eu não frito muito o ovo, eu não frito muito a salsicha. E aí botei no prato, no mesmo prato que tava o ovo e joguei algumas colheres de farinha de puba. E aí sentei, botei meio copo de suco. O suco ali é só pra ir, tipo, se entalar, eu bebo líquido. Aliás, eu vou tomando ali pra não entalar, né? E comecei, pessoal, eu botei a primeira colherada. Eu tirava um pouco do ovo, aí 2 rodelinhas da salsicha e farinha e venha, né, na boca. Aí comi aí a primeira colherada, comi a segunda, comi a terceira. Pessoal, quando eu passei da terceira, gente, aqui não foi uma coisa assim, eu comi daqui a alguns minutos. 20 minutos depois eu comecei a se sentir mal. Foi na hora que eu comi aquela salsicha. O primeiro sintoma que eu tive foi um enjoo, mas começou a me dar um enjoo no estômago. Aquele enjoo, tipo enjoo mesmo assim quando a gente tá em viagem, sabe? Você fica querendo, como quem quer vomitar. Minha mãe tava aqui na hora, ela tava na cozinha na hora. Eu falei, nossa senhora, eu falei, não sei, eu digo, parece que não foi uma boa ideia não, essa salsicha, porque eu digo, eu comi e tava me dando enjoo. Aí eu já botei o prato na pia, nem o ovo, nem o restante do ovo eu consegui comer. Aí eu tenho uma cestinha que eu boto remédios aqui, aí eu peguei um efervescente. Tem um nome aquele efervescente, eu não lembro agora o nome, é um amarelinho com sabor de abacaxi.
Aí peguei um copo de água, botei pra dissolver ali, já tomei. Peguei aquele vidrinho, é um vidrinho de plástico bem pequeno que tem um líquido amarelo que a gente toma. Tem gente que até mistura, né? Mistura com Sorrisal. Tem várias marcas, aquele é Epocler, mas acho que o que eu tinha aqui não era da marca Epocler, não, era de outro. E aí tomei um vidrinho daquele. Eu gosto de deixar porque assim vai que um dia de noite me dá uma azia, o estômago fica enjoado, aí toma que melhora. Aí com esse remédio que eu tomei, aquele enjoo no estômago passou. Mas olha, vocês acreditam que aquilo ainda eu tive um princípio de diarreia. Eu tive um princípio, imagina no outro dia eu fiquei assim com um pouco de diarreia, meu intestino ficou um pouco desregulado. Aí o que que eu associei? Eu acho que foi porque eu olhei a embalagem que veio, a salsicha tava que o vencimento é em março ainda. Tava lacrado, com vencimento em março, ou seja, não tava estragada. Eu acho que isso aqui foi porque eu comi frito. Foi a salsicha frita. Talvez se fosse ela de molho, feito de outra forma, não teria passado mal. Aí eu fiquei na minha cabeça, próxima vez que eu for comer, não farei mais frito, né? Porque meu estômago não aceita. E aí passou-se mais de uma semana. Quando foi sexta-feira, pessoal, imagine assim, ó, na quinta-feira, de quinta para sexta. Agora, o que? Hoje é sábado? Foi antes de ontem, né? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Foi de quinta, na noite de quinta para sexta. Foi uma noite, assim, eu tava com meu sono desregulado esses dias pra trás, sabe? O que que acontece? Quando o sono desregula, o cortisol fica alto. Eu sabia que eu tava com meu cortisol alto, que eu tava assim. Eu tava com um pouco de ansiedade, sentindo um pouco de. Tipo aquela preguiça, aquele desânimo. Mas tava indo pra academia, não tava, já tava retornando às minhas atividades laborais, só que eu sentindo assim um pouco. Me sentindo um pouco preguiçoso. Eu digo, isso é o sono desregulado, né? Quando foi na quinta noite, eu deitei 9 da noite. Assim, eu me sobrecarreguei durante o dia. Treinei. É... 9 da noite eu vou deitar. E aí dormi, pessoal, mas foi uma noite muito bem dormida. Dormi bem, dormi de 9 até de manhã. Quando eu acordei para ir cuidar das das minhas coisas aqui, né? E aí fui trabalhar. Trabalhei normal durante o dia. Senhores, quando eu saio do meu trabalho às 17 horas, eu queria só fazer uma observação, né? Por enquanto eu tô indo só à tarde. Só à tarde. Vai ter uma instituição que eu vou trabalhar aqui que só começa no dia 2. Então eu tô tendo a manhã livre ainda. Eu tô tranquilo aqui porque me foi assegurado que eu vou receber normalmente, né? Não é culpa minha porque de eu não estar indo trabalhar, porque é a instituição que não iniciou, não iniciou nada ainda lá, né? Então eu tô de sobreaviso, mas é para mim receber normalmente. Acredito que semana que vem já saia pagamento. Final da outra semana. Eu saí do trabalho e tem uma lanchonete. Imagine assim, numa rua que eu trafego entre a escola, que eu trabalho à tarde, e a minha casa, eu lembro desde que eu sofri aquele acidente de moto, eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar nas avenidas principais, que eu tenho medo de alguém. Eu prefiro vir por uma rua simples, uma rua que eu vou parando de esquina em esquina, pelas travessas, para diminuir o risco de alguém me matar aqui no trânsito. Hoje eu fiquei muito triste assistindo o Jornal Liberal, eu vendo um caso de uma criança lá em Belém do Pará, um menino de 6 anos andando de bicicleta no meio de uma rua. O motoqueiro veio, o motoqueiro sem habilitação, sem capacete, correndo, pegou em cheio essa criança. Ele foi internado e aí hoje faleceu. Numa outra reportagem que eu vi, disse que ele perdeu o baço, teve laceração de órgãos por dentro, mas estava na UTI, estava internado em estado grave, mas não resistiu os ferimentos e morreu. Muito, muito triste aquilo ali, ó. Aqui onde eu moro, de vez em quando morre. Há 2 dias atrás morreu um rapaz aqui num acidente de moto. Correndo muito numa avenida, sem capacete, um carro fechou ele. Morreu na hora. Foi morte instantânea.
Aqui tem que ter muito cuidado. Eu ainda tô andando de moto, meus amigos, mas é com muito cuidado e medo. O tempo todo, assim, eu ando devagar, parando nas esquinas. Eu aqui tem vezes que eu acabo parando, assim, quando eu vou chegando na esquina que eu vejo uma pessoa, se eu não tiver certeza que aquela pessoa vai parar, eu não consigo prosseguir. Eu fico assim de olho no retrovisor, porque se vier alguém correndo atrás, pode me peitar, né? Vindo por trás. Tem que ter muito cuidado, que é fácil pra perder a vida. Mas como eu ia dizendo, eu ia subindo uma travessa, tem uma lanchonete. Uma lanchonete que vende muitos tipos de salgados. Pastéis, coxinhas, salgados com massa de pão, enroladinho de salsicha, esfirra, pizza. Aqui, pequenos pedaços de pizza, eles chamam brotinho, né? Quando chega e pedir, eu quero um brotinho, significa pizza, uma porção de pizza. E eu já tinha comprado, de vez em quando eu compro salgados lá, só que eu comprava coxinha de frango, pastel de carne, esfirra de carne, mas coisa que tem salsicha eu não comprava. E aí nesse dia que eu vinha subindo, foi na sexta-feira, né? Repito, sexta-feira foi um dia que eu tava super bem. Tinha dormido de noite, dormido bem, tava bem esperto, assim, bem ativo. Nenhum cansaço, nenhuma fadiga, tava ótimo. Encosto lá nessa lanchonete, aí eu queria comprar uma coxinha ou um pastel, que é um dos salgados que eu acho muito bem feito lá, gostoso. Pensei, Aí quando eu encostei que eu fui olhar lá na Cuba, acho que é assim que chama, né? Acho que é a Cuba, aquele negócio lá que fica guardado e aquecido. Quando eu olhei, não tinha pastel, não tinha coxinha. Aí eu falei pro rapaz, eu digo, o que eu gosto não tem hoje. Ele disse, já acabou. As coxinhas e pastel, mas tinha 2 salgados, meus amigos. 2 salgados, ele chama enroladinho de salsicha. Só que ele é feito com a massa do pastel. É aquele negoção roliço, parece uma linguiçona roliça, né? Tava 2 lá guardadinho. Aí eu falei, esse aqui é com salsicha, né? E ele disse, é. E eu fiquei assim na hora, sabe? Eu lembrei do que eu tinha passado uns dias atrás, mas eu pensava lá atrás que foi porque eu tinha fritado, né? Ali na gordura. Eu fiquei, não, isso aqui não vai dar problema. Eu digo, eu vou levar os 2. E aí eu como um, minha mãe come o outro. E aí paguei e trouxe. É grande assim os salgados. Lá eles cobram R$7. É R$7 a unidade. Paguei no Pix esse salgado e trouxe. Chegando aqui em casa, eu falei, minha mãe tava na cozinha ali. Aí eu falei, eu trouxe 2 salgados aqui. Eu digo, é o meu e outro pra senhora aqui, pode comer. E aí o meu eu já botei dentro de uma vasilha. Botei um copinho de suco e sentei. Eu digo, vai ser meu lanche antes de eu ir treinar. Vai ser meu lanche antes de eu ir treinar. Pessoal, eu comi. Eu comi todinho. Comi, tava uma delícia. Tava delicioso aquela salsicha com aquele salgado. Pessoal, mas foi assim, olha. Acabei de comer, eu olhei, meu telefone tava com pouca bateria, sei lá, tava 18% de bateria. Eu digo, não vai dar, deu, e agora? Isso era o quê? 5h15, 5h20 da tarde? Aí eu fiquei, eu digo, não, eu vou lá pro quarto, vou botar meu telefone na tomada e vou ficar lá um pouquinho, uma meia hora, uns 40 minutos, né? Quando for 18 horas eu vou pra academia. Mas eu tenho que deixar o telefone, porque eu gosto do telefone, de levar o telefone, eu boto meu fone de ouvido. Ali eu escuto videoaulas, eu escuto músicas, eu escuto vídeos, áudios. Quando um amigo meu manda um áudio longo aí pra mim, eu escuto enquanto eu tô treinando. Pra mim é um horário muito útil, assim, pra ver o que eu gosto ali no celular. Às vezes eu não posso ver quando eu tô no trabalho, eu aproveito aquele momento. E aí foi o que eu fiz, né? Aliás, é o que eu ia fazer, né? Fiquei aqui, pessoal, imagine assim, foi coisa de 15 minutos de eu ter consumido esse salgado. Começou a me dar um enjoo. Aliás, perdão. Começou a me dar uma dor de cabeça. Na sexta-feira, eu comecei a sentir uma dor de cabeça. E eu fiquei assim, meu Deus, por que eu tô com essa dor de cabeça? Eu digo, isso deve ser, talvez a sinusite, talvez a minha vista, talvez é lá do trabalho. Eu digo, mas eu não vou tomar dipirona agora. Igual eu falei pra vocês, passou-se ali os 40 minutos que o telefone tava no carregador, eu tive mais 2 sintomas. Eu comecei a sentir uma moleza no corpo. Sabe assim, quando você fica
sem coragem pra nada, assim, aquela fraqueza, aquela fadiga, vontade só de ficar deitado. E um enjoo no estômago. Um enjoo no estômago. Aquele enjoo não estava muito forte, mas eu comecei a sentir aquele enjoo. Tanto que eu levantei, fui lá fora, eu não tomei nada. Eu falei, hoje eu não vou tomar remédio nenhum pro estômago, não. Eu vou ficar quieto aqui. Eu lembro que eu fiz um suco de limão. Limão diz que é muito bom para enjoo, né? Fiz um suco de limão, tomei. E aí eu fiquei, não vou pra academia. Eu falei, eu doendo a cabeça. Era aquela dor fina aqui em volta da cabeça, sabe? Aquela dor fina, aquela indisposição e o enjoo no estômago. E me deitei, meus amigos. Olha, eu fiquei das 18 horas até 22 horas deitado. Aí 22 horas eu me levantei, fui lá na cozinha, botei uma salada. Começou a dar aquela fome, um pouco de fome em mim, mesmo sentindo enjoo. Aí botei aquela salada, espremi de novo ali um limão por cima da salada, uma salada bem feita, com um pedaço de manga misturado no meio. E comi um pouquinho de frango. Frango ao molho, não era frito. Aí voltei, me deitei de novo, fiquei um tempão acordado, mas eu vi que eu não estava bem, sabe? Eu não estava bem. Até que garrei no sono e dormi. Senhores, eu acordei de manhã. Não, perdão, deixa eu ratificar aqui minha fala. Aquele horário que eu fiquei das 18 horas até as 22 horas, eu não dormi, assim, mas eu cochilei. É aquele sono, assim, que a gente fica... Você tá 50% dormindo e 50% acordado. É um sono, assim, que a gente consegue. Você escuta a televisão, escuta alguém conversando, escuta um barulho. Mas a gente tá ali, ó. O olhinho fechado, tem hora que abre. Eu digo que eu fiquei com esse sono leve, foi porque eu deixei a luz do quarto acesa. Mas eu ainda custei dormir. Eu acho que eu tenha ido dormir por volta de 2 horas da manhã. 1h30 para 2 horas da manhã foi o horário que eu dormi. E eu acordei 7 horas da manhã, uma grande dor abdominal, meus amigos. Uma dor, toda essa parte aqui, ó, abaixo do peito aqui, até na pelvis aqui embaixo, tudo doendo muito mesmo. Parece que meu intestino, era o estômago, o intestino tava doendo demais. Chegou, eu me encolhia na cama que dava aqueles calafrios, sabe? Ai. Aí eu levantei, eu tava tonto, assim, que eu saí me segurando aqui, me segurando por um guarda-roupa, me segurando. Eu não sei, eu acho que eu tive uma queda de pressão. Eu acho que além do problema na barriga, eu tive uma queda de pressão. Aí eu fui no banheiro, consegui. Aí, tipo assim, nesse ato de eu me levantar da cama e ir pro banheiro, eu tava com vontade de urinar, mas eu tava também. Bateu aquela vontade de fazer o número 2, né? Acho que eu já falei uma vez aqui, eu sempre faço o número 2 tirando logo a roupa. Eu tiro a roupa, porque eu faço e já vou pro chuveiro me lavar. Eu não faço que nem a maioria aí que só usa o papel higiênico, né? Eu até uso, eu passo o papel, mas eu me lavo também. E me sentei no vaso, meus amigos, saiu só aquele caldo, sabe? Aquele caldo fedido. E desceu aquele caldo. Quando eu levantei, que eu olhei pro vaso e vi aquilo, meus amigos, a mesma cor do trem que eu tinha comido um dia antes. O salgado. A massa, aquela massa de pastel, ela é meio. O pessoal acha que bota açafrão, né? Tem vezes que fica meio avermelhado, tem vezes que fica meio amarelado. Eu acho que aquilo ali tava uma mistura dos dois, porque era assim um amarelo tendente a marrom. E tava a mesma cor do salgado, aquela massa líquida, assim, aquele trem líquido dentro do vaso. Eu puxei descarga ali, mas eu não caí a ficha na hora. Eu não caí a ficha que tinha sido o salgado que eu tinha comido. Aí tomei um banho, troquei de roupa. Se você acha que eu tava sentindo enjoo um dia antes, enjoo eu senti foi naquele momento. E aí era um enjoo que eu não conseguia. Se eu pensasse em comida, eu não sentia vontade. Era assim, aquele enjoo, aquela vontade de vomitar, mas não subia nada pra vomitar. Eu fiquei um tempo ali na pia pensando que eu ia vomitar e nada. Aí voltei pra cama. E me deitei, fiquei. Não dormi mais não, fiquei só deitado. Quando deu 10 horas eu resolvi. Aí
parece que deu assim uma melhorada, melhorou um pouco. Eu acho que eu ter defecado, né, melhorou um pouco. Aí eu me levantei, peguei a carteira, aí eu fui lá no... Eu sabia que eu tinha que fazer uma compra, já tinha muitos dias. Isso foi o quê? Isso foi ontem, sexta-feira. Aí eu chamei minha mãe ali, falei, acho que tá bom. Ela acorda tarde, né? Mas chamei, falei, eu digo, não passei muito bem, eu tô com, acho que aquela... Aí eu não sabia, eu fiquei, caramba, o que eu comi ontem à noite? Eu nem lembrava que era o salgado, que tinha sido o salgado. O que eu comi? Eu falei, ontem à noite eu comi só salada, aquela hora. Salada é alimento leve. Será que foi a salada que me fez mal? Será que eu tive um ataque de vermes? Talvez eu tô com muito verme na minha barriga. Será se eu tive uma virose? Será se eu tô com eu até pesquisei no Google, uma gastroenterite, né? Que é uma gastroenterite viral. Isso deve ser uma virose que eu peguei e afetou meu intestino. E aí eu achei, foi aquele momento que eu tava bom. Eu só tava, a dor abdominal desapareceu, mas eu tava com enjoo. O enjoo e a dor de cabeça. E um pouco assim de fraqueza. Eu vou pro supermercado fazer compra. Sem comer nada, meus amigos. Até então, ali de manhã, da hora que eu acordei, até aquela hora ali, 10h30 para 11 horas, eu não tinha comido nada. Fui pro supermercado. Pessoal, eu tava no supermercado. Eu tava tonto dentro do supermercado, assim, quase. Eu tava com medo de eu cair. Eu teve momentos assim que eu saí ali do meio do povo, a área que mais fica gente ali, onde tem as verduras, onde vende carne. Eu saí de perto, assim, uma hora eu fui no banheiro do supermercado, lavei meu rosto. Eu até liguei aqui em casa, eu falei, mãe, eu acho que daqui eu vou despachar a compra aí pra casa. Falei, mas daqui eu vou pra farmácia. Eu falei, eu não tô nada bem. Eu vou ver se eu compro um remédio, alguma coisa pra passar esse mal-estar em mim. Eu falei, tá me dando até tontura aqui. E ali eu consegui, na marra, eu consegui fazer aquela compra. Pessoal, eu tava assim, tipo, como se eu tivesse com calafrio aqui, assim, aquela suando, eu passava a mão no pescoço, tava aquele suor frio, enjoo, dor de cabeça, uma indisposição. Ontem eu conversando com quem foi? Eu conversei com uma pessoa ontem, a pessoa falou, provavelmente sua pressão baixou. Essa fraqueza, essa tontura é típico da pressão baixa. E ali, quando eu, enfim, consegui finalizar, foi uma compra, deu R$ 500 minha compra ontem. Tava faltando muitas coisas já aqui, né? Comprei carne, frutas, verdura, itens, né? Feijão, massa de tapioca, coisa mesmo de consumo diário. Aí, aqui, esse supermercado que eu compro, eles entregam no endereço. A moça pegou o endereço, tudo, e despachei. De lá, eu segui para uma farmácia. E aí foi quando eu estava ainda no supermercado, já mentalizando que eu iria para uma farmácia, foi que a ficha caiu. E o que tinha me ofendido foi o salgado. Só que eu fiquei, como se diz, eu fiquei confabulando aqui na cabeça. Eu fiquei, meu Deus, mas será que tá... Por isso que eu falei que eu liguei pra minha mãe, né? Quando eu liguei pra minha mãe, que eu falei, eu fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, mãe, a senhora passou mal, que a senhora também comeu aquele salgado ontem à noite, ontem de tardezinha. A senhora sentiu alguma coisa? Ela falou, não senti nada. E eu fiquei assim, eu digo, não, pois eu digo, eu tô achando que eu tô desenvolvendo uma intolerância à salsicha. Eu falei, porque a senhora comeu, não sentiu nada, e já eu passei mal, me fez muito mal. Pessoal, eu digo, tem duas hipóteses aí. Ou a intolerância à salsicha, ou ou então é viral, é uma virose que eu tô. Às vezes não tinha nada estragado ali, pode ter sido de uma virose, mas entre as duas, entre a virose e uma intolerância à salsicha, eu acho que foi a intolerância à salsicha. Porque lembra-se que um dia eu fritei salsicha em rodelas aqui em casa, comi, senti enjoo e senti ruim. Mais de uma semana depois eu compro um salgado contendo salsicha, como me dá dores abdominais, diarreia, fraqueza, dores de cabeça, dor no estômago. Aí eu fui na farmácia, né? Cheguei lá, tinha uma mulher que me atendeu, uma farmacêutica. Pessoal, o farmacêutico, ele é um profissional que ele quebra um galho, ele ajuda muito. Mas eu vejo que eles também têm uma esperteza, sabe? De querer sempre ganhar dinheiro. Porque essa mulher, ela me empurrou um remédio. Eu acabei trazendo um remédio que pra mim foi... Eu achei salgadinho o preço desse remédio.
Mas eu não quis tomá-lo. Quando eu cheguei aqui em casa, eu raciocinei melhor. Eu digo, eu não vou tomar o remédio que ela me passou. Eu cheguei lá, eu contei pra ela. Isso foi no balcão. Eu queria ter conversado ela em particular, mas ela acabou me atendendo ali no balcão. Ontem, eu não... Só se eu pagasse uma consulta particular. Ia ser muito difícil eu conseguir, de forma gratuita, um atendimento médico. Se bem que médico não está muito diferente desses farmacêuticos, né? A médica aqui já me deu receita que eu até ganhei o remédio, eu comprei e não tomei, porque eu vi que não era necessário. Só eu tô começando a pingar o suor aqui, esquentou. Eu vou terminar, eu já tô perto de terminar esse depoimento meu. Eu vou me deitar aqui um pouquinho falando com vocês. Olha o diagnóstico que essa farmacêutica me deu. Ela disse assim, quando eu falei pra ela disse, então vamos lá, você sentiu dor de cabeça, fraqueza, enjoo, dor abdominal e diarreia. Ela disse, isso aí é H. pylori. É o H. pylori, é porque o H. pylori, às vezes você tá com ele no seu estômago, é uma bactéria. Você tá com essa bactéria no seu estômago, só que ela não é toda comida que ela vai reagir, ela é sensível a esses embutidos. Salame, mortadela, presunto. Isso aí que você comeu, salsicha. O que tu come mais, assim? Ela me fez essa pergunta. Eu falei, olha, eu sou daquele tipo, assim, ela uma vez. Eu falei, ó, presunto eu já cortei, queijo, mussarela. Qual foi o outro, meu Deus, que ela falou? Eu falei, salame, mortadela, há muito tempo eu já cortei. Eu digo, tudo é com trenzinho que eu acho gostoso. Eu amo a mortadela. Eu gosto de mortadela. O presunto nem tanto. Eu acho o presunto muito azedo. Mas eu falei pra ela, tem um que eu como de vez em quando eu como. Ele nunca me fez mal. Que é aquele peito de peru defumado. Em rodelas. Ele é muito gostoso. Ele falou, não, mas o peito de peru é porque ele não tem muita gordura. Eu falei, esses outros aí é ruim porque ele tem gordura. Muita gordura saturada. Tem muito sódio e produtos químicos. Então, assim, se você tiver H. pylori, meu amigo, na hora que bate no estômago, dá essa reação bem aí. Ela disse, eu não sei como é que tu não vomitou. Tem vezes que dá até vômito. Ela disse, então, assim, ela disse, olha, eu vou te passar um remédio, que esse remédio vai te ajudar muito. Eu vou te passar 2 remédios. Um você vai tomar 3 dias, que é o repositor da flora intestinal. Ela disse, tem um que é o óleozinho, mas eu vou te vender um que você dissolve na água. Você dissolve na água e bebe uma vez ao dia, que ele vai repor essa diarreia aí, essa dor que tu sentiu aí vai passar, porque vai melhorar. Agora, esse remédio aqui é pro estômago. Ela me passou, pessoal, um remédio chamado Lazopran. Não, Lazopran. Acho que é assim que chama, porque eu não tô com o vidro aqui. Segundo ela, é um remédio pro estômago. Às vezes você vai tomar esse remédio 28 dias. É um comprimido por dia. Você toma antes da refeição. Se for no almoço, você toma 20 minutos antes da refeição. Só que eu te recomendo tu fazer um exame. Você faça um exame de... Como é que é o nome, meu Deus, do exame? Endoscopia. Você vai fazer o exame de endoscopia. Então, já seria bom você fazer o exame. Vai numa clínica dessas aí, faz o exame. E aí você leva pro seu médico. Se der H. pylori, tu já tá tomando um remédio que trata do H. pylori. Aí você só vai continuar, se o médico entender que tem algum outro que seja necessário outro tratamento, ele vai te passar, mas aí você já iniciou, né? Isso aqui já vai te ajudar. Porque o H. pylori, ele é uma bactéria que se tu descobrir no início, quando você quase não sente nada, ele é bem fácil de tratar. Agora, se tu deixar avançar para forma grave, aí já fica mais difícil. Pode levar até o óbito. E aí eu acabei pagando. Foi R$35 esse remédio e mais 22 do o repositor da flora intestinal. Eu sei que tudo deu 57. Paguei e vim embora para casa. Mas quando eu cheguei aqui em casa, eu fiquei assim, eu digo, não, eu tomar um remédio. Tipo assim, ela me prescreveu um remédio, supondo que eu tô com um problema, que não é certeza se eu tenho. De repente eu tô tomando um remédio por uma coisa, porque eu vou deixar esse remédio guardado. Se eu não melhorar por conta própria, eu tomo.
Eu vou no médico, aliás, eu vou no médico e o médico vai me dizer se eu tomo ou não, mas do contrário eu não vou tomar não. Pessoal, e aí, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tomando soro, aquele soro em pó que dissolve, né? É o famoso soro caseiro. Ontem eu cheguei numa farmácia aqui, aí eu falei pro rapaz assim, eu quero um soro caseiro. Ele disse, não, caseiro a gente não tem não, mas eu tenho esse outro aqui. Eu ri, eu falei, não, é como se fosse. Aí ele me vendeu, eu tô tomando. Eu falei pra vocês que eu ia tomar água, na verdade eu tô tomando o soro. Minha garrafinha tá ali, ó. E olha quando eu tô tomando. Tô tomando soro e tô tomando um repositor da Flora, tô bebendo água, me hidratando. E ontem no almoço, deixa eu ver. Ontem no almoço eu tava sentindo tanto enjoo, mas eu consegui comer salada. Eu comi a salada, foi só a salada mesmo. E à noite eu tomei uma sopa. Fizemos uma sopa aqui, uma sopa com carne moída, carne bovina moída, mas estava muito boa, bem temperada, com os temperos naturais, né? Botamos só cebola, alho, pimentão, orégano, nada desses trem sazon, nem tempero de tabletes, nada. Só os temperos naturais e ficou muito boa essa sopa. Inclusive, hoje eu almocei melhor, né? Hoje eu já comi uma comida normal, mas à noite eu vou pegar essa sopa e vou consumi-la à noite, né? Mais uma porção de sopa e tá bom. Mas eu digo pra vocês, hoje eu não senti mais nada. Ontem eu ainda passei o resto do dia, até a hora que eu fui dormir, doendo a cabeça, fraco, e foi a fraqueza, a dor de cabeça e o enjoo. Mas hoje eu tô bem melhor. Veja que eu estou aqui gravando pra vocês. Eu tô gravando, tô de boa. Mais tarde eu quero até limpar meu quarto. Amanheci o dia sem dor de cabeça. Ontem à noite eu tomei uma dipirona e aí fez efeito, acabou a dor de cabeça. Mas, caramba, eu tô assim... Pessoal, aqui que eu quero... Hoje eu vim buscar conhecimento aqui com vocês. O que vocês souberem, vocês comentam. Mas eu acho que eu tô igual o leite. Olha, o leite de vaca. Se eu pegar o leite de vaca puro e tomá-lo com café, misturar mel Toddy, né? O famoso achocolatado em pó. Botar um achocolatado, botar café. Ou qualquer outra coisa, qualquer outra receita que eu venha fazer. Eu fico. Não fico tão ruim como eu fiquei dessa vez, mas a diarreia vem. E é uma diarreia que falta não acabar. É 7 dias, 8 dias com diarreia. Desregula completamente o intestino. A forma que eu posso consumir o leite, que não me faz mal, é o iogurte. Se eu pegar esse leite de vaca e fizer o iogurte, aí eu consumo, não sinto mal. Ou o queijo. O queijo também não me faz mal. Mas tomá-lo puro é fatal para mim. Desregula na hora a minha barriga e fico diarreico. Então, assim, é evitar, né? Eu procuro evitar. Agora me surge a situação aí da salsicha. Eu acho que foi para mim que eu desenvolvi uma intolerância à salsicha. Não posso comer. Porque como é que outras pessoas por aí comem? Minha mãe comeu aqui de boa, né? Não sentiu nada. E eu já senti. Então eu acho que eu desenvolvi essa intolerância. Então para mim é um alimento que já está arriscado, né? Então é isso. Depois você comenta o que você acha, né? Eu colocaria nesse caso aqui, em primeiro lugar, que foi intolerância à salsicha. Ontem de tardezinha eu passei na casa mesmo com a cabeça doendo, eu dei uma passada lá na minha amiga Júlia. E aí eu nem entrei dentro da casa, a gente conversou. Foi tipo assim, quando eu cheguei, ela tava chegando também. E aí a gente ficou no portão lá, eu conversei um pouquinho mais ela, eu comentei, né, dessa situação. Eu falei assim, Júlia, o que você acha? Ela disse, não, isso aí foi da salsicha. Isso aí foi da salsicha, não é virose, não. Ela disse, tem vários tipos de alimento, aí varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é o leite, tem gente que é pimenta, tem pessoas que é igual foi você, a salsicha. Bateu, adoece na hora, não pode comer aquilo. Então eu já sei que salsicha eu não posso comer. Eu não arrisco mais, porque foi muito ruim, meus amigos. Muito ruim. Ontem e hoje eu não fui treinar.
2 dias perdidos que eu deixei de treinar na academia. Não aguentei fazer nada. Tá a minha casa aqui pra limpar, minha casa pra arrumar, e cadê? Tendo que me recuperar pra poder. Hoje eu já vou comer, hoje eu sinto que eu já posso voltar à minha rotina normal, porque eu tô bem melhor. Bem, bem melhor. E a outra parte são esses alimentos. Deixa aí seus comentários. Você também já se viu nesse cenário em que tudo que você vai comer é porque ali só tava pegando um áudio, mas até água mineral. Até água mineral estava sendo criticado. Não toma esta porcaria. Não pode. Se bem que a água mineral, dependendo da marca aí, diz que realmente pode dar algum problema, né? Olha, é isso. Se você tiver conseguido me ouvir aqui até o final, muito obrigado. Deixe aí seus comentários e é isso. E não compartilhe este vídeo não, viu? Não compartilha, não fica mandando pros seus amigos não, que a Bloop usada aí vê esse tipo de muitos conteúdos que eu já gravei aqui, eles ficam raivosos, né? Ficam caninamente raivosos. Então, isso aqui é só para nós. Esse meu canal é só para quem procura. Pessoa que procura alguma coisa relacionada às vezes ao que ele já sabe, para corroborar, para endossar mais, aí beleza, mas não saia divulgando não, porque hater aqui é complicado, viu? Hater pode botar tudo a perder. E eu não quero. Então é isso. Um grande abraço aos senhores aí, obrigado por terem me ouvido. E até breve aí eu retorno aqui com mais conteúdos de aprendizado para todos nós, viu? Fique em paz. Tchau, tchau. Pessoal, eu já tinha me despedido aí nessa gravação, né? E praticamente um dia depois, que agora é o momento que eu vou fazer aqui a edição para postar esse conteúdo para vocês, eu me dei conta de dois detalhes aqui. E aí eu vou colocar, né, nesse pequeno áudio aqui. Eu não ouvi de novo, eu não ouvi novamente o áudio, né, mas eu fiquei assim com aquela sensação, não sei porquê, mas fiquei com essa sensação, como que eu acho que eu tenha me embaraçado, assim, eu acho que eu não consegui colocar os dias aí, pode ser que eu tenha colocado ou não. Mas por essa dúvida que ficou na minha cabeça, eu vou botar essa nota aqui, né? Eu acho que o tempo todo eu fiquei referindo que o fato aconteceu na sexta, de quinta para sexta. Acho que alguma coisa foi nesse sentido aí que eu acho que eu me confundi. Se você observar, quando eu estava gravando, eu estava um pouco sonolento. E olha quando eu estava dando, assim, eu tô falando porque eu lembro disso, né? E olha quando eu dava aquela abrida de boca. Então eu acho que essa sonolência fez com que o meu raciocínio ficasse um pouco mais lento, e só depois que eu fui me ater. Mas vamos lá, eu queria deixar essa correção aqui. A noite que eu mencionei que eu dormi bem, né, e tal, foi de quinta para sexta. Foi de quinta para sexta. Foi na quinta-feira que eu fiz a compra desse salgado, que eu falei aí que eu fui Foi na quinta-feira que eu passei o dia bem e comprei o salgado à tarde, e, enfim, aconteceu o que aconteceu. E sexta-feira foi o dia que eu fiquei ruim, né? Com todos os sintomas que eu descrevi aqui. E hoje, sábado, eu tô já próximo da hora de eu ir dormir, mas ainda pretendo fazer a postagem desse conteúdo. Foi o dia que eu estou bem. Muito, muito bem. Outra coisa que aí eu acho que agora deu pra ficar bem entendido, né? Porque eu fiquei assim, pô, acho que eu meio que eu posso ter confundido aí, não ter falado da forma correta os dias, né? A quinta, a sexta, acho que ficou muito em cima ali. Achei por bem deixar essa nota aqui. O outro ponto eu não acredito que eu esteja com H. pylori. Eu não acredito que eu esteja com H. pylori porque olha, só um exemplo aqui. Eu tive um amigo
Essa pessoa hoje ela não mora mais aqui na minha cidade, ele foi embora daqui. Mas muitos anos atrás eu vi esse rapaz, ele era até uma pessoa que se converteu à igreja adventista. Eu lembro desse rapaz numa outra igreja e ele acabou tendo um relacionamento com uma mulher adventista, conheceu a mensagem, foi para a igreja adventista. Aí o relacionamento não deu certo, mas ele continuou, ele é adventista até hoje. Depois ele casou com outra mulher e continuou na igreja. Enfim, ele teve essa bactéria do H. pylori. Eu vi esse rapaz quase morrer na época. Ele ficou seco, só a caveira. É muitos problemas. Eu achava que ele não ia sobreviver na época, mas escapou. E hoje ele está muito bem de saúde, trabalha, estuda, ele está bem de situação. Ele é concursado, está no serviço federal, muito bem de situação. Sobreviveu a essa doença. Eu aqui, o meu caso já é assim. Eu já luto, por exemplo, para não engordar, contra outros problemas, mas igual eu falei para vocês, eu sou muito cuidadoso com o que eu como. Pode até parecer frescura minha, né? Mas, por exemplo, eu não gosto de beber água. Assim, é muito difícil beber água na casa de outras pessoas, porque às vezes a pessoa pode... Tem gente que bebe água sem passar por nenhum tipo de procedimento, sabe? Seja eu acho que talvez a da torneira seja menos pior, porque a da torneira ainda passa por algum tratamento. Da torneira que eu falo assim, a água pública, né, que vem aí, que é controlada pelo Estado, ela passa por um processo de cloro, né, sulfato de alumínio, é botado lá umas coisas que eu acho que ameniza. Mas para mim pior é a água de poço. E muitas casas, eu falo porque eu já vi, a pessoa vai lá na torneira, do jeitinho que a água subiu do poço, né? Ela mete dentro da jarra, dentro da garrafa e bota dentro da geladeira e bebe daquele jeito ali. Então, assim, por medo de contaminação, eu sou receoso, assim, de beber água, a menos que eu conheça, beber água em casa alheia, né? Aqui em casa, não vou dizer que seja perfeito, né? Mas, pelo menos a gente tenta passar essa água por um processo aqui, para que ela fique limpa, né? Por que eu tô falando? Porque esse H. pylori, eu sei que ele é proveniente de várias formas que vem, né? Mas principalmente alimentos contaminados. Eu já ouvi falar do H. pylori, tem um outro da geladeira, né? O salmonela. A salmonela também diz que é perigosa. Hoje eu compro até aqueles plásticos fininhos, por exemplo, uma salada, uma sobremesa, alguma coisa. A gente tampa ali, isso aqui é para amanhã. Tampa ali, porque é para não pegar contaminação. Não é todo alimento que eu deixo em porta de geladeira. Diz que o lugar mais perigoso, né, que essa salmonela se infiltra é na porta da geladeira. E as verminoses, né? Muitos micróbios aí que não se vê a olho nu, que faz desenvolver dentro de nós a infestação de vermes, né, no corpo. Pode até ser que eu tenha, mas eu acho um pouco improvável devido aos cuidados que eu tenho com a água, higienizar bem os alimentos. Eu não mexo com comida sem estar toda hora ali, ó, lavando as mãos. Eu lavo bem as mãos com água limpa mesmo, água filtrada da torneira. Então eu vou esperar um pouco mais. Eu não vou mexer com endoscopia. Eu acho que o que eu passei agora foi uma crise, um problema de um alimento que eu comi que não deu certo e aconteceu isso, né? A outra coisa que era para eu ter, assim... Eu fiquei, meu Deus, como é que eu fui esquecer, né? Falei de tantas coisas, de aveia, de leite, que mais... Eu falei de vários alimentos aí que fica essa incógnita, mas eu queria falar de um... Eu vou falar de um aqui que... Por conta de uma opinião eu mudei, né? Mas eu já voltei atrás. Eu sempre fui um consumista de fígado bovino, né? Fígado de gado. Porque sempre era dito que é um alimento. Além da proteína, diz que ele tem muitas outras substâncias que é nutritivo, que faz bem, né? Então, muitas vezes, quando eu ia no supermercado, eu comprava. Bota aí 1 quilo de fígado. Geralmente, pelo menos no supermercado aqui, quando eu compro, já
Ele já arranca aquela pele, fatia todinho, né? De repente, a minha amiga Hilda, que eu sempre falo aqui, que mora lá no Piauí, um dia eu conversando com ela, que ela é igual eu também, ela é toda sistemática com questão de comida. Eu não sei como, falou-se no fígado, né? Eu falando que eu gosto de comer fígado. E ela, amigo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não coma fígado. Fígado é um veneno. Eu não como. Olha, tu já parou para pensar que o sangue, todas as impurezas do sangue é filtrada no fígado. Então ali tem doença, ali tem contaminação, tem todo tipo. Aí você vai comer. Deus me livre, eu não como de jeito nenhum. Ou ela falou, ela foi tão enfática assim naquela fala que eu me convenceu de que não era um alimento saudável. E eu risquei da minha lista de alimentos, passei a não comprar mais fígado. E aí durante um bom tempo não comprei. Depois eu fui vendo uns vídeos de novo, né? De médicos, de nutricionistas falando dos benefícios do fígado. E eu fiquei, quer saber? Eu vou voltar a comer de novo. O fígado não é uma carne para você comer assim direto, porque abusa, né? Eu, sei lá, 2 vezes no mês, assim eu trago na compra. Aí a gente faz ele tipo como se fosse um bife mesmo, né? Faz ele acebolado, tempera bem. Geralmente quando você põe na frigideira ali no óleo, um pouquinho de óleo, ele solta uma água, né? Primeiro ele solta aquela água, ele cozinha ali um pouquinho, depois você vai fritando ele, vai virando ali, né? Até dourar um pouco. Eita caramba, parece que eu não vou conseguir fazer a edição desse vídeo. Tem um tempão que eu tô com o computador ligado. Meu Deus, e assim eu clico no programa aqui. Pessoal, eu vou ter que gastar nos próximos dias para mandar fazer uma formatação no meu computador. Vou ter que formatar porque ele tá ruim esse computador, ele tá demorando para ligar. Demora para ligar, dispor a tela, né, para poder usar. Olha, agora eu tô tentando abrir aqui o aplicativo que eu uso para editar o vídeo, não tá custoso. Eu até já localizei o rapaz de minha confiança aqui, um técnico, que há muitos anos é ele que cuida desses serviços para mim, mas ainda não. Eu tinha perdido o contato dele, não sabia do paradeiro. Aí um dia eu encontrei com ele no supermercado. Aí eu, rapaz, moço, eu tava precisando de uma Martilveio, não sabia onde é que tu trabalhava. Aí eu peguei de novo o telefone dele, vou ter que mandar. Eu vou deixar para primeira semana de fevereiro fazer isso. Aí tô querendo. Desculpa, eu acabei fugindo do assunto, né? Então, assim, mais um alimento. Tem muito mais, pessoal, porque eu não consegui lembrar, né? Eu teria que ter ido anotando aí com o passar dos dias para de repente lembrar. Mas eu lembrei de vários aqui, né? O fígado é um. Se você pesquisar, vai ter gente que vai dizer que o fígado é um alimento péssimo, né? Que não se deve consumi-lo. Mas vai ter outras pessoas que irão dizer que o fígado é nutritivo. Outra coisa que esses dias eu estava vendo, lembrei de mais um caso aqui. Eu estava vendo uma nutricionista falando sobre frutas. Aí recaiu no meu caso, né? Eu, por exemplo, quando eu estou na minha fase de trabalho, manhã e tarde, todos os dias eu levo uma vasilha bem fechada, umas vasilhas de plástico que eu tenho com fruta cortada. Geralmente eu levo 3 tipos. Eu levo, por exemplo, eu corto 2 bananas, uma fatia de mamão e melão. Mas aí eu vou variando. Tem dias que vai uva, banana e mamão. E aí vai, né? De vez em quando, já teve vezes aqui quando tá de promoção, aquela fruta pitaia, ou fruta maravilhosa, é a pitaia, mas é caríssimo. Aqui quando ela tá de R$ 20 o quilo, eu compro 2, 3, né? Mas a média dos valores aqui é 35, 40 o quilo. Muito, muito caro. Eu tô pensando, já me deu vontade foi de plantar, ver se eu plantava bem aqui no meu quintal para consumir. Assim, talvez sairia mais barato, né? Se eu plantasse e colhesse aqui no quintal.
eu vi essa nutricionista. Tá, eu falei, tanto de manhã como de tarde eu levo. Não boto muita, né? Assim, por meio, acima do meio um pouquinho ali. E aí na hora do intervalo eu como. E no meu entendimento, assim. Caramba, deixa eu ver. Eu vou tentar ver bem aqui se eu encontro esse vídeo. Foi um vídeo bem interessante. Mas ela fala, então você é aquela pessoa fitness, né? Você acha que. Não, durante o dia eu vou consumir fruta, né? Eu vou consumir frutas e tá tudo bem, não vai dar nenhum problema pra mim. Eu vou perder peso. E aí ela deu lá umas explicações que não, que as frutas são ricas em açúcar, né? Ela é rica em açúcar. Eu já sabia que para pessoa diabética não pode comer muita fruta. Eu me lembro quando eu trabalhei num hotel aqui, a mãe da minha patroa, ela era diabética. Ela tomava insulina, tinha que aplicar todo dia na barriga a injeçãozinha lá de insulina. E eu lembro que ela comia frutas, mas era assim, tipo melancia, era só um pedaço que ela podia comer. Laranja, era uma laranja. Então era tudo regradinho ali, sabe? Mas eu pensava assim, não, quem não é diabético acho que pode comer mais à vontade, né? E eu embarquei nessa. Mas eu tô até revendo. Agora eu já faço assim, eu levo só de manhã. Eu levo só de manhã, de tarde. Tem vezes que eu nem como nada de tarde. Eu aguento a tarde todinha sem comer. Só bebendo água mesmo. E quando eu chego, antes de eu ir treinar, eu como alguma coisa aqui, como uma tapioca. Porque talvez se eu ficar comendo frutas, porções de fruta 9 da manhã, 9h15 e 15h15 da tarde, talvez não vai me fazer bem. Eu sinceramente, eu preciso... Eu não posso demorar muito para fazer uma consulta. Eu preciso fazer uma consulta com um nutricionista, assim, para mim saber realmente o que é bom para mim nessa questão alimentar, porque eu fico... Escuta um, escuta outro, escuta um, escuta outro e... A gente nunca sabe, assim, de verdade o que é certo, né? O que pode, o que não pode. É complicado, viu? É complicado. Mas era isso, meus amigos. Acho que aqui eu consegui colocar aí o que faltou, né? Pera aí, deixa eu pausar aqui que eu falei que eu ia ver o vídeo se eu encontrava. Agora, lembrar qual foi a rede social que eu vi esse vídeo, mas eu vou tentar aqui. Pessoal, eu achei um vídeo aqui, não era exatamente o vídeo que eu falei que eu vi muitos dias atrás, mas esse vídeo tem a ver, é uma nutricionista aqui. Olha, achei bem interessante o que ela falou sobre frutas. Vamos ouvir aqui, ó. Fruta engorda? E a pergunta é, você já ouviu falar alguém que ficou de comer banana? Ou de tanto comer abacate? A grande verdade é que as frutas são altamente nutritivas e podem sim ser inclusas no tratamento de emagrecimento. Elas só vão ajudar uma média de 2 a 3 frutas por dia, sempre após a refeição e com uma combinação alimentar estratégica. O problema é o excesso de frutose, uma das propriedades da fruta. O problema é o ser humano que vem e ao invés de chupar laranja com bagaço, igual Deus deixou na natureza, que tem fibra e um índice glicêmico perfeito, vem, espreme a fruta e faz o suco de laranja. Suco de laranja, suco de uva são altamente inflamatórios. É concentrado de frutose que acaba com o seu fígado. Agora... Pessoal, isso aqui, infelizmente, eu não sei, a internet é o meu aparelho, ó. Roda um pouquinho aí fica. Mas vamos ver se termina aqui o vídeo. Pelo que eu vi, vai demorar. Então, acho que aqui... A uva com a casca, a laranja com a bagaço é super nutritiva e deve ser incluso no tratamento de emagrecimento. Qualquer fruta. Vocês ouviram aí ó, o que ela disse, né? Que o suco da laranja, o suco da uva, meu Deus. Cara, umas coisas assim. Poxa, o suco de laranja, meu amigo, tanto que é gostoso o suco de laranja. Nossa, no café da manhã é muito bom. Mas ela tá dizendo aqui que inflama o fígado. Suco de uva inflama o fígado. Por isso que eu falei no início aqui, que se a gente ficar dando muita trela pra isso aí,
você não come nada, porque tudo vai ter um defeito, tudo vai ter um problema, né? Aí muitas das vezes eu prefiro fazer do meu jeito mesmo. Na maioria das vezes eu decido o que eu faço, o que eu não faço, enfim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem... Você conseguiu ficar aqui até o final, me ouviu. E eu ainda vou fazer aqui uma tentativa, eu vou tentar reiniciar o meu computador. Se não for para hoje, nem seja amanhã de manhã, eu boto para fazer essa edição. Mas eu acho que aqui eu consegui, né, esclarecer essa situação um pouquinho mais, né? Eu acrescentei mais alguma coisa aí. Agora sim, muito obrigado aí, vocês que me ouviram. E participem aí, deixem os comentários, viu? Vai ajudar muito. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.